Boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Sérios problemas no trio de ferro. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, a coisa está complicada para os três nesse começo de campeonato. Aliás, o futebol paulista, de um modo geral, muito complicado. O Santos está ganhando do Atlético Paranaense. Se ganhar, será a segunda vitória de times paulistas em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, ressalvando-se que Corinthians e Palmeiras não jogaram na primeira rodada e o São Paulo também não, por motivos diferentes. De qualquer maneira, o começo dos paulistas está assustador. Esse será o principal debate. O que está acontecendo com o São Paulo, com o Corinthians, com o Palmeiras, o que está rolando com essas equipes tão importantes do futebol brasileiro. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já. Avise o pessoal aí, o Mesa Redonda está no ar. Hashtag Mesa Redonda, tem muito presente, tem muita atração, muita polêmica. Voltamos já e compartilhe que a gente já está no ar, tá? Hashtag Mesa Redonda, até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda, Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa curtindo o Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje tem presentes especiais para vocês, hein? Olha só, para você que participar, colocando o hashtag Mesa Redonda no Twitter, nós vamos escolher 3 pessoas com 3 presentes diferentes. O primeiro presente é o carrinho de rolemã. Hoje nós vamos dar de presente esse carrinho de rolemã lindo, todo estilizado do Mesa Redonda, presente da loja Moleque de Rua. Então hoje tem presente carrinho de rolemã que todo mundo tá pedindo. Bola Topper é o nosso segundo presente. Mudei a ordem, né? Então não. Aí, a Bola Topper, tá certo. Presente da loja Gol de Placa de Santo André. E o terceiro presente da noite, esse é muito legal. Jogo de todas as Copas. Perguntas e respostas. Também presente da loja Gol de Placa para você brincar com a sua família. O tema de hoje da enquete do site gazetesportiva.com... Michele, só para entender, esses 3, independentemente da gente entrar ou não no Trend Topics... Entrar ou não nos Trending Topics, hoje tem presente para todo mundo, temos convidados especiais. E se entrar nos Trending Topics, aí nós temos mais um carrinho de rolemã, só que todo preto. E temos mais presentes que o Primo Ribeiro vai contando pra gente no decorrer do programa. Tá bom, então tem roupa de equipe de futebol, tem um monte de coisa, tá certo? A enquete de hoje é a seguinte... Vote lá no site gazetesportiva.com. Qual dos técnicos dos 3 times grandes da capital tem mais chance de cair? O Thiago Nunes, o Vanderlei Luxemburgo ou o Fernando Diniz? Ou nenhum deles, né? Devia ter nenhum deles, né, Vinícius? Mas tudo bem. Qual dos técnicos tem mais chances de cair? Qual tá ali mais na corda bamba? Lembrando que apesar de ter ganhado aí o Campeonato Paulista, ontem tava os Trending Topics do Twitter fora Luxemburgo do Palmeiras. Perfeito. Tá bom. Boa noite. Olha, hoje está muito legal. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Garrafa. E 2 convidados muito queridos. O nosso João Carlos Albuquerque, o João Canalha. Eu não resisto, vou ter que falar. Hoje tem 2 canalhas do programa, né? Não, tem mais. Eu não aguento. Boa noite, Vampeta. Boa noite. Canalha. O Guardiola, hein? É o Vampeta? Olha lá, tá vendo? Não. Aqui tem 3, vai, pronto. Você tinha que botar ali na enquete o Guardiola. Sabe, gastou 1,5 bilhão de euros. Tá vendo? Porque o City saiu. Tem que botar ali também na enquete. Não, o Flávio Prado não deixou. O Guardiola tá pendurado. Tá pendurado. 1,5 milhão de euros. Então tem 3 hoje, tá? Eu dou teu seu blog maravilhoso, os canalhas. Aí tem 3 aqui. Garrafinha. Vou contratar. 4, né? 4. Se a gente apertar, sai 5 hoje. Então vamos lá. Boa noite, Marco Belo. Que bom recebê-lo aqui. Tem 5, né? Eu, por enquanto, estou estreando aqui, então ainda não estou nessa, mas o Garrafas conta. O espectador está lá do outro lado do programa de informação. Eu posso contar algumas coisas do Garrafa. Eu quero saber como é que ganha esse rolemã aí. Hashtag o quê? Mesa Redonda? Tô fazendo aqui já, quero ganhar. Boa. Quero ganhar. Marco Belo, prazer te receber aqui, viu? Pela primeira vez. Prazer é todo. Muito obrigado, a gente gosta muito do teu trabalho, trabalho bacana na Transamérica, acompanhando o Corinthians, está por dentro de tudo que rola. Muito legal você ter vindo aqui. E o nosso querido João Carlos Albuquerque, amigo de muitos anos, que a gente também tem muita honra de receber. Flávio, vir aqui para mim tem todo um significado, né? Porque eu estava contando aqui, trabalhei de 81 a 86 na rádio e na TV Gazeta. Então, hoje, quando eu cheguei aqui, eu encontrei as fotos, né?
A produção encontrou fotos da minha época aqui com uma barba dessa, parecendo o Raul Seixas. Já tinha foto naquela época, João? Tinha foto. Tirava no Lambi-Lambi. O Flávio já era veterano da Gazeta naquela época. Mas é impressionante, porque faz 34 anos que eu saí daqui. Né? Parece que foi outra vida, né? Um negócio engraçado. E foi, mas não é verdade. E foi. Não é verdade. Olha, eu acho que a velhice chega aos 65 anos. Eu completei 65 anos esse ano e estou bem, aparentemente, pelo menos. Tá bem. Mas eu quero mandar um beijo para todo mundo que acompanha a Gazeta. 50 anos falando de futebol, essa mesa redonda é uma instituição paulistana. E se você me permite, Flávio, Michele, claro. Bom, é muito legal ter o Garrafa, o Belo, o Desculpe, o Vampeta que deu uma entrevista pra gente outro dia, né? Eu e o Rodrigo Viana fazemos o canal Os Canalhas no UOL, né? O Cuca já me deu o cano para essa terça-feira, né, Cuca? Mas tudo bem. Quero mandar um abraço pro Benedito, o Ditinho e a Ilza, mulher dele, são pais do meu querido amigo Marcelo Gomes, estão vendo a gente lá em São Roque. Que coisa boa. E fiquei muito feliz hoje com a mensagem deles. Beijo para vocês e para todo mundo. Vamos. Agora que coisa, né? Guardiola, esses caras. Bom, o do Barcelona caiu hoje, né? Já foi. Caiu, Acabou de cair. Não é nem para estar lá. Então, mas em cima do Guardiola, do Mourinho, não tem essa coisa, né? Perde um jogo, fora. Eu acho que essa hashtag Fora Luxemburgo foi feita pela torcida do São Paulo, do Corinthians. Vamos lá, então, por favor, responda a enquete que a Michele propôs. Quem está mais ameaçado, do seu modo de entender? Eu acho que pela história do futebol brasileiro, o Fernando Diniz. Mas eu sou absolutamente contra a demissão do Fernando Diniz. E você, Marco? Eu acho engraçado que são 3 times, né? Então aí o Santos só não tá porque o Cuca acabou de assumir, senão estaria. Se tivesse o Gesualdo, a gente estaria com 4 opções. Já caiu, o Gesualdo já caiu. Não, esse já foi, né? Esse já foi, acabou de cair. Acho que é o único motivo de não estar o Santos. Mas eu acho que o Vampeta acabou de falar que saiu uma nota do São Paulo respaldando o Fernando Diniz. Quando acontece isso, meu filho... Não dura uma semana, né? Fernando Diniz, para mim, é o que mais tem chance. Você, vai. Pela impaciência, pelos anos que o São Paulo não conquista título, o Diniz também. E você, Gato? Nesse momento, o Diniz, mas se der mais umas 2 semanas, o Thiago Nunes vem forte, hein? Então, a semana passada a gente comemorava o título do Palmeiras aqui. Vê como a coisa é. A semana passada nós comemorávamos aqui o Luxemburgo, pô, que legal, deu a volta por cima e tal. Uma semana depois do título. Hashtag Fora Luxemburgo e tal, trend top, não sei o quê. Ou seja, não dá para ir atrás do que a torcida pensa, hein? Não. Porque senão ferrou. Porque no meio de semana aí, qualquer um dos 3 ganha, os 3 ganham, mudou tudo. Exato. Sem Mudou contar, tudo. Fábio, que é um campeonato completamente anormal. Você não pode se basear no que está acontecendo no futebol brasileiro. Nós estamos no meio de uma pandemia, não devia nem estar tendo jogo, na minha opinião. Claro. Bom, daqui a pouquinho nós vamos com o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti. Vamos ver como é que foi o jogo de ontem e na sequência nós já vamos falar com o presidente. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. O que todo palmeirense estava esperando no último sábado à noite era a volta dos titulares para a partida diante do Goiás no Allianz Parque. E, aliás, por falar em Allianz Parque, rapidinho antes que eu me esqueça aqui, o estádio foi completamente redecorado em homenagem aos campeões do Paulistão 2020. Quem é mais ligeiro sacou que aquela frase ali no meio, ó, que momento, era a mesma que o Timão usou para provocar o Verdone em Itaquera. Hashtag rivalidades. Voltando ao nosso tema de início, os titulares de fato retornaram à equipe, menos o Felipe Melo, que está machucado. Já o Goiás tinha 15, é isso mesmo que você ouviu aí, você não tá surdo não, meu amigo. 15 desfalques por causa do novo coronavírus. Apesar desse montaréu de pepino, a galera do professor Ney Franco deu trabalho. Só que quem balançou a rede primeiro foi o Parmeira. Gustavo Gomes subiu bonito e fez 1-0 Palestra. A resposta do Goiás saiu do pé do Daniel Bessa, só que o Everton Boa Bessa tava lá para defender. O chute que o goleirão do Palmeiras não conseguiu parar de jeito nenhum foi o do Rafael Vaz. Cobrança de falta marota por baixo da barreira. Vacilo total. Entendeu essa? Vacilo.
E aí tem que dar mérito ao jogador. Porque um jogador que bate bem na bola, você técnico, né? Fala para a barreira dar subir, né? Ele foi e bateu embaixo. Aí você vai falar o quê? Vai criticar o Everton ou a barreira? Não, critica a mim que pedi para o pessoal subir. No segundo tempo, o Luiz Adriano teve 2 chances bem boas para recolocar o Verdão em vantagem e as 2 foram para fora. O Lucha, como de praxe, fez as 5 trocas que ele tinha direito. Tentou de tudo, mas não adiantou nada. 1-1 e nova atuação bem sem graça do Palmeiras. Jogamos uma partida bem abaixo daquilo que nós estamos acostumados. Já não é uma coisa que está acontecendo constante, né? Assim, nós vemos tendo assim trabalhando, mas com muito pouco tempo para trabalhar e fazendo mudança para tentar achar o ideal. O resultado no Allianz Parque manteve o Palmeiras com um retrospecto bem ruim em 2020. A equipe ainda não venceu nenhum adversário da Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Até aqui foram 8 jogos, sendo 6 empates e 2 derrotas. Nós precisamos de melhorar, melhorar o comprometimento, melhorar a intensidade de jogo, melhorar uma série de coisas que, para o Campeonato Brasileiro, para você brigar por alguma coisa, você tem que ter uma melhora. Eles sabem disso, tem cobrado bastante deles isso. Tem tempo para a gente recuperar bem, mas depende só de nós. Presidente Maurício Gagliotti está conosco, vai conversar com a gente a partir de agora ao vivo. Muito obrigado, presidente, por atender ao nosso convite. O senhor viu aí, semana passada, aqui mesmo nesse programa, hino do Palmeiras, festa, Luxemburgo é o maior, e ontem no Trend Topics fora Luxemburgo. Como é que o senhor encara isso? Como é que o senhor vê isso? Boa noite e obrigado por atender o Mesa Redonda. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Bom, nós trabalhamos muito para a conquista do título e nós conseguimos. Montamos um plano para isso e o nosso torcedor ficou muito satisfeito. Naquele momento a gente abriu mão de qualquer tipo de exibição para competir e o Palmeiras conseguiu o título. Faz uma semana e com certeza o nosso torcedor ficou muito orgulhoso de ganhar um título sobre o nosso rival. Então a torcida palmeirense ficou muito feliz. Só que atuar no Palmeiras não é fácil. O palmeirense é extremamente exigente. Então a gente, além de conquistar, além de jogar, nós temos que jogar bem, nós temos que convencer, nós temos que ganhar sempre. Então, Flávio, como isso não ocorreu ainda contra times da Série A, esse é um indicador importante. A gente tem que ficar atento, sim, porque isso aponta para a nossa necessidade de evoluir, de melhorar. E conforme o Vanderlei citou agora, momentos atrás, o Palmeiras não foi bem ontem, jogamos muito aquém do que a gente pode, realmente foi um jogo muito ruim, e a gente pode e tem totais condições de evoluir. Estamos trabalhando para isso, Flávio. Ótimo. Garrafa, o presidente Gagliotti está conosco. Presidente, boa noite, obrigado pela sua participação aqui. E o Flávio tem dito aqui na TV Gazeta, né, na nossa programação, com muita frequência, logo que surgiu o Patrick de Paula, e não vai durar muito por aqui. E bastou um título com atuação impecável do menino, o português Gesualdo já soprou lá em Portugal no Benfica. O Jorge Jesus, desculpe. O Jorge Jesus já soprou lá no Benfica e já, pelo menos os rumores é de que o Patrick pode deixar o Palmeiras em breve. Ele só sai pela multa, a negociação. O que o Palmeiras pensa nessa joia rara que surgiu e que já há um interesse no futebol europeu? Boa noite, Garrafa. É importante salientar o trabalho que o Palmeiras vem fazendo na base. Há muito tempo que a gente vem fazendo um bom trabalho e as oportunidades para os garotos não estavam existindo. Desta vez, para este ano, a gente já tinha feito um desenho diferente. Então, o Patrick, você destacou agora, é um grande jogador, é um grande talento. Não é só esse clube, é bom ressaltar, tem outros clubes. O nosso objetivo é manter essa garotada, um trabalho excepcional do João Paulo, do Cícero, de todo o pessoal da base, do Marcelo Dedeste, enfim.
nós temos o Veron, nós temos o Gabriel Menino, o Esteves, nós temos o Henry, nós temos o Angulo, nós temos o Alanzinho. São vários, são 10 hoje que estão na equipe principal. O que sempre foi um desejo, e esse ano nós estamos implementando. Não é fácil a transição da base para o profissional. Então, a gente tem que entender que esses meninos têm uma etapa de maturação, a gente tem que ter um pouco de paciência com eles, mas são grandes talentos, são grandes valores, e esse ano é atípico. Todos os clubes passam, todos os segmentos, da mesma maneira, por uma situação muito difícil. Então, essa pandemia afetou a sociedade de uma maneira geral, afetou a todos, e o futebol não foi diferente. Nós temos que ter muito equilíbrio, nós temos que fazer as coisas com os pés no chão, os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas nós temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto. A nossa ideia é que os meninos permaneçam, mas nós temos que administrar o clube. Então, tudo que vier a acontecer tem que ser feito com muita calma e muita responsabilidade. João Carlos Albuquerque. Oi, Maurício, boa noite, tudo bem? Parabéns pelo título paulista. Eu queria falar muito sobre essa opção pelos meninos, mas antes de mais nada, queria saber qual é a sua posição em relação à volta do futebol. Porque se acontecer alguma tragédia, você está entre os que serão responsabilizados por ser presidente de clube, né? Eu estava dizendo esses dias, numa conversa com o Alex, que é um fio cheio de ramificações, né? Você coloca aí presidentes de federação, de CBF, presidentes de clubes, televisão, patrocinadores. Eu acho que todos esses são os personagens que determinaram a volta do futebol. Qual é a sua posição pessoal enfim, como é que você vê a volta do futebol dessa forma? Boa noite, João. É uma satisfação falar com você novamente. Bom, foi muito clara a posição do Palmeiras desde o início da pandemia, né? Nós, naquele momento, nós brigamos para a paralisação do campeonato, fomos o clube que levantou a bandeira da responsabilidade, do cuidado com as pessoas. Nós não demitimos absolutamente nenhum funcionário. O Palmeiras sugeriu várias ações preventivas. Trabalhamos muito para que as pessoas estejam em segurança. A volta do campeonato foi muito debatida, foi muito discutida, tanto do paulista como também do brasileiro, através dos protocolos. E o que ficou muito claro é que nós iríamos respeitar o que as autoridades de saúde decidissem. Nós não temos elementos suficientes para dizer isso tem segurança ou não tem segurança. Óbvio, a gente sugere, a gente se preocupa, mas a gente, acima de tudo, respeita as autoridades que atuam na área, que são competentes e que definiram um protocolo. O Palmeiras fez ao redor de 20 testes, para vocês terem uma ideia. Então, a cada 2 dias e meio, o Palmeiras está testando. A gente entende que essa é a melhor maneira da gente prevenir que outras pessoas se contaminem. Então, através do teste, a gente continua fazendo desta maneira, através de vários testes sucessivos, a gente consegue identificar a pessoa que está contaminada e fazer o isolamento social. Obviamente, o que você disse, João, é uma preocupação que todos nós temos, mas nós temos que também respeitar as pessoas que têm conhecimento técnico e científico para nos orientar. Vampeta. Boa noite, presidente. Você falou aí da divisão de base do Palmeiras, né? Tem o João Paulo, que é meu amigo, jogamos junto no Vitória, é o melhor coordenador de base do Brasil, isso é de fato e notório, é real. Sabe que ele é assediado por vários outros clubes, seleção. E ao mesmo tempo a gente sabe que o trabalho da base do Palmeiras vem surgindo efeito nos últimos anos, né? E ao mesmo tempo o time principal, você tem o time do Palmeiras, do 1 ao 30, são todos jogadores de nível que a gente conhece bem.
fecha os olhos, fala... Se você pegar o time reserva do Palmeiras e falar assim, quer esse camisa 10 pro Corinthians, pro São Paulo, pro Inter que não joga, vão ser bem aproveitados, né? E a gente vê, assim, muita cobrança em cima da comissão técnica, porque esses jogadores não estão rendendo aquilo que se esperava. Todo mundo, quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima, todo mundo queria o Scarpa, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, né? E outros que não estão rendendo ainda aquilo que se esperava. Há uma cobrança da diretoria em cima desses atletas também? Boa noite, Vampeta. Inclusive o João Paulo disse que jogava mais que você na época, viu? Ele só olhava para um lado, presidente, olho de galinha. Obviamente que para estar no Palmeiras, eles sabem da exigência, eles são cobrados, sim, são cobrados pela diretoria, pela comissão técnica e são grandes jogadores. São jogadores, inclusive, que já conquistaram títulos aqui no Palmeiras. Óbvio que quando a gente não tem uma exibição convincente no Palmeiras, eu repito o que eu disse há pouco, é um time grande e que a torcida acompanha muito, é uma torcida muito leal, está sempre junto, mas cobra demais. A torcida do Palmeiras realmente cobra muito. Além de jogar bem, precisa ganhar bem. Então, esses jogadores que você citou, eles têm muita qualidade. A gente conversa muito isso com a comissão técnica. É um plantel que está entre os melhores, mas a gente tem que mostrar isso dentro de campo. Então, nós não começamos o Campeonato Brasileiro como nós tínhamos planejado. As nossas atuações estão muito abaixo. Contra o Fluminense foi um jogo razoável, não foi bom, apenas razoável. E contra o Goiás, nem isso. Contra o Goiás foi muito, muito aquém do que a gente espera, do que a gente precisa e do que a gente pode. Então, Vampeta, respondendo a sua pergunta, existe sim a cobrança por parte da comissão técnica, por parte da diretoria e, obviamente, por parte do torcedor. E a gente acredita muito nesses jogadores. Acredita porque eles já fizeram grandes exibições, grandes campanhas aonde eles passaram. E se outras equipes têm interesse nos jogadores do Palmeiras, é porque eles têm condições, é porque eles têm potencial. Então, agora é uma questão de a gente trabalhar, da gente organizar o nosso time e da gente brigar pelos títulos, que é o nosso objetivo. Marco Belo. Bem, boa noite, presidente Gagliotti, tudo bem contigo? Eu vou pegar o rabicho dessa pergunta aí do Vampeta, falando sobre o elenco do Palmeiras, né? Porque Marco, me dá licença, só uma coisinha. Claro. Nós preparamos uma matéria sobre o tema. Presidente, eu gostaria que o senhor acompanhasse também, e aí eu te devolvo, porque aí Tranquilo. A gente já tem todo o sistema montado. Vamos ver essa matéria e a gente já volta com o Marco Belo e com o presidente Gagliotti. Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Bruno Henrique, Vitor Hugo, Diogo Barbosa. Todos eles seriam titulares em muitos clubes aqui do nosso Brasilzão. Só que o problema é que lá no Palmeiras, eles estão tipo o meu salário aqui, no banco. As recentes mudanças feitas pelo Lucha nos 11 que começam os jogos pelo Verdone deram uma turbinada monstruosa nos reservas do Palmeiras. Numa continha matemática básica que eu fiz essa semana, o investimento do clube nos jogadores que estão na reserva com o pau fechou já passou de 130 milhões de reais. 132,2 para ser mais preciso. Mais caro aos cofres do Verdão foi o Gustavo Scarpa, 23 milhões e meio de reais. O segundo, o zagueirão Vitor Hugo, 22 milhões e 600 mil reais. O Diogo Barbosa completa o top 3 contratações mais caras do atual elenco verde e branco, 17 milhões de reais. Por isso, o verbo contratar, pelo menos por enquanto, precisa ser usado com muita cautela lá no Palestra. É bem verdade, meus amigos, que ter um banco assim, ó, repleto de opções, vem ajudando muito o Lucha no decorrer das partidas. Esse negócio aí, por exemplo, de 5 substituições, tem sido um trunfo para que o treinador mude a equipe a cada jogo.
eu acho que por mim, eu aceitaria. Eu gostaria que continuasse para sempre as 5 substituições. Foi uma maneira que você encontrou de equilíbrio, da tua equipe, você manter a equipe equilibrada durante 90 minutos, porque o desgaste físico hoje é muito grande dentro de um jogo de futebol. A parte financeira, ela diminui bastante, porque você diminui o elenco, tendo um elenco mais versátil, você consegue enxugar mais o elenco e abrir muito espaço para a categoria de baixa, então você gasta menos dinheiro para montagem de elenco. Se você aí que nos assiste tem algum investimento no banco, saiba que a sua situação é bem parecida com a do Palmeiras. A única diferençazinha básica é que caso fique só no banco, o investimento do Verdão não traz rendimento algum. Bem interessante. Marco Belo. E foi muito legal essa matéria, exatamente porque mostrou, na final do Campeonato Paulista, por exemplo, o Luxemburgo olhava para o banco e tinha o Lucas Lima, tinha o Bruno Henrique, tinha o Gustavo Scarpa, tinha o William num jogo, o Rony no outro, né? Ou seja, o elenco do Palmeiras é algo fora do comum, sensacional. E você está admitindo, isso é muito legal, presidente, que o time não está jogando bem, né? Que nas últimas partidas o time não está jogando um bom futebol. É muito mais fácil para o presidente você olhar para o Luxemburgo do que você falar Lucas Lima joga mais, Scarpa joga mais, Bruno Henrique joga mais. Então os olhos sempre vão para cima do treinador. E o Flávio até falou, né, no começo aí que a torcida nas redes sociais está pedindo a saída do treinador. Você, como presidente, independentemente de resultado, você dá sua palavra que o Luxemburgo fica até o final do ano? O Luxemburgo, Marco, é um prazer falar com você. O Luxemburgo está fazendo um bom trabalho, ele acabou de ser campeão paulista, nós não podemos esquecer disso. Nós acabamos de ganhar um título faz uma semana. Se a gente levar todo o nosso raciocínio para uma decisão emocional, nós não vamos dar continuidade ao trabalho. Isso não pode acontecer. O Luxemburgo conhece o nosso clube, conhece a nossa torcida, conhece os dirigentes, conhece o palmeirense, o nosso DNA. Obviamente que nós ficamos 120 dias parados. Ninguém está jogando bem. Eu, obviamente, só respondo pelo Palmeiras. Mas não é simples a situação que nós estamos passando. O momento não é simples. Falta ritmo de jogo, falta jogadas, falta uma série de coisas que só o tempo vai proporcionar. Em relação aos grandes jogadores que nós temos, depende deles. São jogadores de muito potencial. São jogadores que foram campeões em outras equipes e no Palmeiras também. Então, essa qualificação do elenco, ela proporciona ao treinador condições de uma montagem de um time competitivo, e essa é a nossa expectativa. E é para isso que o Vanderlei está trabalhando e vai continuar trabalhando. Tem total confiança da diretoria. Óbvio que a gente pode mais, a gente pode muito mais. O Palmeiras não foi bem nos últimos jogos. Nas finais, eu já disse e repito, nas finais foi uma situação diferente. Ali a nossa preocupação não estava na exibição. A nossa preocupação estava em ganhar um título em cima do Corinthians. Era isso que a gente queria, era isso que a gente planejou e foi isso que nós conseguimos. Agora, para o brasileiro, nós iniciamos e não iniciamos bem. Iniciamos muito aquém daquilo que a gente pode e daquilo que a gente precisa. Eu estou repetindo o que eu disse, porque é exatamente isso que está acontecendo. Agora, só o trabalho resolve essa situação. A gente tem todos os atributos para ter um time melhor em campo, para ter mais jogadas, para ter o placar a nosso favor, para ter os resultados. Então nós temos uma academia de futebol de primeiro mundo, nós temos um elenco competente, nós temos um patrocinador parceiro, que é a Crefisa e a FAM, que nos apoia muito. Nós temos uma estrutura como um todo que proporciona a esse elenco condições de trabalho e a comissão técnica também. Ou seja, então, através do trabalho, da sequência do trabalho, a gente tem tudo para evoluir. Michele Janela.
Prazer falar com o senhor, presidente Maurício Gagliotti. Muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores para o senhor. Vou tentar condensar da melhor forma possível. Então tem aqui Matheus Faustino, Vini, Léo Dias, Guerreiros do Gol Norte, Marco Antônio Hung, Marco Antônio Silveira, a vovô Crefisa está aqui escrevendo para a gente também, Fabião, muita gente. Bom, primeira pergunta que eu faço para o senhor é se esse dinheiro, 43 milhões de reais do Dudu, se vai ser investido em reforços. Segunda pergunta mais comentada aqui é se o senhor considera esse campeonato paulista vencido pelo Palmeiras um paulistinha. E a terceira é por que o Guerra não está sendo aproveitado, presidente? Boa noite, Michele. Boa noite. Vamos iniciar pela terceira, então. O Guerra é uma decisão técnica da comissão técnica que definiu o elenco e definiu os jogadores que participariam dos campeonatos. Então, essa é uma decisão técnica, da comissão técnica. A outra pergunta é sobre o Campeonato Paulista. Quando eu falei, em 2018, quando eu falei o termo paulistinha, é porque aquele campeonato ele foi transformado num paulistinha. Ali houve uma atitude extra-campo que decidiu o campeonato. Não foi decidido dentro das 4 linhas. Foi decidido fora, ali houve interferência, ali houve sacanagem, por isso que eu usei o termo paulistinha. Esse campeonato foi vencido dentro de campo, nós lutamos, nós ganhamos jogando futebol, e aí pode chamar do que quiser, não tem problema nenhum. E a primeira pergunta... Reforços. Qual é, Michele? Reforços dos 43 milhões de reais, né, do Dudu, tendo em vista esse desempenho do time, que está um pouquinho abaixo do esperado, se o senhor prevê a contratação de algum reforço para o time do Palmeiras. Então, eu vou repetir o que eu disse há pouco. Esse ano é um ano atípico, é muito difícil. Os clubes estão trabalhando com redução de 30% a 40% das receitas, alguns até mais. Então, é um ano em que nós temos que tomar muito cuidado para investir, devido a essa queda acentuada de receitas. O Palmeiras está trabalhando de maneira pontual, com contratações pontuais, fizemos 2 esse ano. Nós já tínhamos desenhado a promoção dos garotos da base, que é o que está ocorrendo, e a manutenção dos jogadores que já estavam no elenco do Palmeiras, que tem muita qualidade, que nós citamos agora há pouco. Estamos atentos ao mercado. A gente sabe que todo o elenco precisa de alguns reforços e o nosso não é diferente disso. Entretanto, tem que ser feito com muita cautela. Se realmente nós tivermos uma oportunidade de mercado que for factível, a gente vai pensar. Agora, não faremos loucuras. Esse ano é um ano diferente. Esse ano a gente tem que ter muita cautela porque nós não temos as receitas recorrentes. Então, os clubes estão trabalhando com menos receitas. Para contratar, só uma situação realmente de oportunidade de mercado e que seja factível. Obrigada. Presidente, para liberá-lo e agradecendo muito a sua disposição de nos atender hoje, o senhor chegou, antes de contratar o Luxemburgo, a fazer alguma proposta, ter algum contato com o Sampaoli e não chegou a um acordo financeiro? O Palmeiras teve interesse no Sampaoli e não deu negócio ou não existiu esse contato? Olha, Flávio, Sampaoli é passado. O nosso técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Nós tivemos uma conversa com o Sampaoli, completamente fora da realidade. Então, faz parte do passado. Hoje o nosso técnico é o Vanderlei. O Vanderlei é um ganhador, é um dos maiores ganhadores do Brasil. Tem a nossa confiança e nós temos certeza que ele vai ter muito sucesso ainda conosco. Legal. Eu falei que era a última, mas o João quer fazer uma perguntinha rápida. Maurício, você cita a interferência externa no Paulistão de 2018 com tanta ênfase e usa até o termo sacanagem. Você tem alguma prova? Você descobriu alguma coisa? O Palmeiras tem alguma carta na manga? Você não teme uma punição por dizer que o campeonato foi decidido fora do campo? João, eu não temo absolutamente nada. Nós provamos
claramente as pessoas saindo do vestiário e entrando em contato com o quinto árbitro, com o quarto árbitro, com bandeira, o árbitro em contato com essas pessoas, tem um vídeo, tem as pessoas se movimentando, tem o chefe da arbitragem da Federação Paulista no banco de reserva do Corinthians, tem a foto, inclusive são pessoas que não estão mais trabalhando na federação. Que bom, importante que a federação tomou algumas decisões, extremamente importante, bom para o futebol. Que bom que a federação implementou a tecnologia. Então, João, quando eu cito isso, é porque a gente foi a fundo, a gente apurou o assunto e realmente houve informações de fora para dentro do campo. Agora, é mais fácil, é mais confortável dizer que não são informações suficientes, não são provas suficientes. Foi assim que esse campeonato terminou. Página virada, o importante é que o Palmeiras ganhou dentro de campo, o importante é que nós somos os campeões e ganhamos em cima do Corinthians. Trabalhamos para isso e vencemos. Isso é o mais importante, João. Presidente Maurício Gagliotti, obrigado por nos atender, um grande abraço, muita sorte para o Palmeiras daqui para frente. Precisamos de um Palmeiras forte, precisamos do futebol paulista num nível melhor do que está apresentando até agora. Obrigado, viu, presidente? Um abraço, Flávio, um abraço a todos, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, legal. Vamos falar um pouquinho, vocês querem falar um pouquinho do jogo? Tem que falar desse jogo aí. Eu assim, até em cima do que foi colocado em termos de redes sociais, o pessoal pedindo a saída do Vanderlei, eu entendo que o Vanderlei está fazendo aquilo que pode. Ele deu oportunidade a todos esses figurões, esses medalhões, antes da fase aguda do Campeonato Paulista, rodou lá como titular o Veiga, rodou como titular o Scarpa, rodou o Lucas Lima, e ele teve a coragem, a ousadia de colocar os meninos. Né? Então eu acho que o Vanderlei, eu acho que é um exagero, é um problema crônico que o Palmeiras já tinha com esses jogadores, né? E isso o Vanderlei detectou, ele vai ter que resolver esse problema, mas não é da noite pro dia. Ele tem 4 meses, joga o Ramírez e o Gabriel Menino ali, não joga nenhum dos 4, né? Aí não é culpa do treinador. Exato. Não, os caras não jogam, aí tem que botar quem joga, né? Mas a questão é que empatou com o Goiás sem 14 jogadores, né? Então, você tem um elenco do jeito que você tem e empatar com o Goiás, com todo respeito ao Goiás, mas sem 14 jogadores, o torcedor do Palmeiras tem certa razão de reclamar. Não, tem. Eu acho que nesse caso tem toda a razão. Agora, o Palmeiras jamais vai dizer que aquela derrama do ano passado, contratando todo mundo que estava no mercado, né, custasse quanto custasse, foi um erro. Quer dizer, foi uma tentativa, mas não deu certo. O Palmeiras foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo e do Santos. Né? E atrás do Flamengo, 18 pontos. 18 pontos atrás. Mas no ano passado deu. Não, mas então, talvez, essa também é uma das razões da opção pelos garotos da base, né? Eles falaram, bom, gastamos, o Scarpa é banco, o Lucas Lima é banco, o Zé Rafael é banco. Né? Ainda tinha o Arthur, que veio do Bahia e foi pro Red Bull, né? E tendo uma base muito forte, o né? outro Arthur Cabral, lá, que está lá no Basel, já tem interesse de time maior lá. Eu tô falando de meias, 5 meias, né, Flávio? Contando com o Arthur. Mas aí é a história, não dá para culpar o treinador. Joga com 3 volantes. É muito simples culpar o treinador. Também acho. Ninguém discorda dele colocar os meninos. Ninguém. Na primeira final do Campeonato Paulista, o Vanderlei, ele escolheu anular os pontos fortes do Corinthians. Isso ficou claro. Sim. O Zé Rafael em cima do Fagner. Ele colou um no Ederson, ele colou um no Luan, ele colou no Fagner, ele eliminou as chances do Corinthians atacar, com um elenco muito melhor. Então o próprio presidente falou, o nosso interesse era ganhar o campeonato. Isso. E eu acho que dá para o Palmeiras jogar. Claro. Não precisava fazer isso. E isso eu acho que é não do Vanderlei. Porque o Vanderlei tem um baita de um elenco à disposição e ele prefere ir até a arena do Corinthians para empatar, para decidir em casa e quase que perde. Mas você sabe, né, Bela? Você conhece bem, você acompanha lá o Corinthians, a mesma pressão que bate no Corinthians, ela bate com a mesma força no Palmeiras. Tanto é verdade que o presidente vem aqui ao Mesa Redonda e declara publicamente que o objetivo era vencer o Corinthians no Paulistão, que era Paulistão. Então, macaco velho como é o Luxemburgo, então, talvez naquela partida e nessas duas partidas, não que não se tenha que cobrar do Vanderlei um melhor desempenho desse time do Palmeiras, que tem potencial para jogar, mas no Paulista não tem o que se falar porque conquistou o título. Se você perceber aí, o presidente está cobrando. Falou, o Paulista contra o Corinthians foi uma coisa.
Perfeito. O Campeonato Brasileiro é ter que jogar bem e ganhar. Claro. Contra o Corinthians, tipo assim, contra o Corinthians eu até admiti que ganhasse de qualquer forma. Mas no Campeonato Brasileiro, não. Tem que jogar bem e ganhar pelo plantel que tem. Agora, quem não for bem no Campeonato Brasileiro vai botar a culpa no... foi um campeonato anômalo, né? Anormal. Vai sobrar pro vírus. Vai sobrar pro vírus. Bom, tá bom, as finanças já estão sobrando, né? O gol do Goiás ontem teve uma contestação do Palmeiras que não teria acontecido a falta que foi marcada. Vamos checar? Vamos ver se realmente essa reclamação procede ou não. O lance do Patrick de Paula... não foi falta mesmo, hein? Não. Foi falta. Nada de nada. Deixa o pé, né? Ele deixa o pé para cair, né? Não... Frisando-se que não é lance para VAR. Agora, é o árbitro, não é lance para VAR. Ele não teria como chamar. O VAR não teria como chamar. Às vezes a gente vê um jogador deitado atrás da barreira para impedir esse chute por baixo, né? Por que isso não é feito sempre? Quer dizer, é uma loteria? Hoje acho que eles não vão chutar por baixo, não precisa deitar o Principalmente porque o Vanderlei assumiu a responsabilidade de que a barreira ia pular. Que mandou a barreira. Então já era uma forma de neutralizar, né? Podia ter realmente feito essa gente, alternativa. É fogo, porque se bate por cima, fala, por que não pulou? Não, mas eu vou te falar, o Rafael Vaz, se você pegar aí no futebol brasileiro, tirando o Altério e Casares lá do Atlético Mineiro, ele é o cara que bate melhor falta no Brasil. Ele já jogava assim no Vasco, no Flamengo, e não é o primeiro gol que ele faz assim, não. Ano passado ele fez um igualzinho contra o Fluminense. Já tinha então tinha que ter alguém deitado lá mesmo. Mas se bota deitado, o cara que bate bem na bola, botou deitado, agora eu vou bater por cima. E ele bateria por cima? Ele bate bem demais. O Campeonato Brasileiro do ano passado, ele fez 6 gols de falta. Tudo bem, mas ele eliminaria o por baixo, né? Que o Ronaldinho Gaúcho, num Flamengo e Santos maravilhoso lá na Vila, fez um gol assim, né? Fazia tempo que ninguém fazia um gol assim. Eu não sei qual foi o jogo que botaram um por baixo e a bola bateu na mão e o juiz deu pênalti. Tem que ficar de costa. É duro. Tem que ficar de costa. Bateu na mão. Agora, claramente o jogador, quando ele passa pelo Patrick, ele poderia arriscar, mas ele confiou tanto no batedor de falta que ele cavou a falta. Tem isso também, deixa o pé claramente. Tem isso também. Agora, por que o VAR não denunciou esse lance? Porque não é lance para VAR. Não é lance para VAR, é verdade. Não poderia chamar o VAR. Só se fosse dentro da área, né? Se fosse pênalti, sim. Não é lance para VAR. Agora é engraçado que aqui no Brasil a gente fala esse negócio, né? Não é lance para VAR, é lance para VAR. Parece que o árbitro no Brasil não toma decisão. Porque fora do Brasil, o árbitro ele tem muito mais autonomia para tomar decisão. Inclusive a gente vê, às vezes, o árbitro falando assim... Porque o VAR achou um negócio, ele achou outro e pronto. O árbitro do campo... tem a última decisão. Mas aqui se acomodaram. Aqui você põe a culpa no VAR, não se acomodaram. Você imagina se o VAR pudesse interferir no jogo inteiro, não tinha jogo. O que o VAR fica procurando, cavando coisa, o VAR não é para encher a paciência. É para corrigir injustiça grave. Aqui eles ficam cavando, procurando coisinha, procurando E esse tipo de lance o juiz tem que ver. Eu acho, não viu paciência, faz parte do jogo. Eu acho que se o juiz tem boa fé, ele errou, acabou. Mas eu acho que se você puser na velocidade normal, é difícil de ver, viu? Principalmente, ninguém leva muito em consideração que num lance capital pode estar alguém passando na frente do juiz, por mais que o juiz saiba se colocar, o árbitro não sabe se colocar. Tem uma coisa, viu, João? Eu tenho amizade com muitos jogador pode... Agora, a mão do jogador pode estar na frente. Agora nem tanto, né? Mas esse jogador que ferrou o árbitro, esse pode esperar. Que ele vai tomar de cartão, pode esperar. O cara fala, você viu aquele sacão. Quem é o jogador? Alguém lembra? Ele pode ter certeza que esse é os caras dele. Eles acertam ele na curva. Lá no Corinthians, quando o Vanderlei era o treinador, em 98, que nós somos campeão brasileiro, o Vanderlei falava pro Gilmar Fubá, toca pra quem tá de meião preto e deixa o Gilmar Preto e o Rincon sair jogando. Ele fazia tabela com o juiz, cara. Jogava no juiz. O Luxemburgo falava assim, você tá louco? Ele falou, você falou pra tocar pra quem tem de meia preta. É um gato fogueteiro, né? Bom, não foi só o Palmeiras que decepcionou. São Paulo foi a São Januário e perdeu o Vasco, que montou um time pra não cair, continua sendo o principal objetivo do Vasco não cair, ganhou a segunda. Sei lá quanto tempo o Vasco não ganhava 2 jogos em seguida em Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, e ganhou fazendo 2 gols em cada jogo. O São Paulo entrou pelo cano. E vou te dar a notícia, é segundo colocado. Vamos lá. Em São Januário, Vasco e São Paulo. O tricolor paulista bem que tentou abrir o placar. Daniel Alves teve a chance, mas foi atrapalhado por Thales Magno. Depois, Tietê pegou a sobra do escanteio de Dani Alves, mas Fernando Miguel caiu para defender.
Já aos 41, Igor Gomes aproveitou um erro de passe, avançou e chutou no meio do gol, mas parou na boa defesa do goleiro. No segundo tempo, Paulinho Boia dominou, bateu com estilo, mas acertou a trave. E como todo mundo sabe, quem não faz, toma. Aos 16, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cano, que estava livre na área, e balançou a rede de Thiago Volpi. Aos 29, Andrei arrancou pela direita e tocou para Cano, que dominou, bateu forte no gol e marcou o segundo. Já no finalzinho da partida, após cruzamento de Paulinho Boia, a bola desviou em Andrei antes de chegar em Igor Vinícius. E depois de checagem do VAR, o São Paulo teve a chance de marcar. Reinaldo cobrou, mas Fernando Miguel defendeu. O VAR avisou que o goleiro se adiantou e o lateral tricolor teve nova chance. Reinaldo mudou de lado e conseguiu descontar para o São Paulo. Final 2-1. Muito importante a gente conseguir os resultados. Hoje a gente teve uma melhora no rendimento, mas ela tem que ser acompanhada de resultados. Porque a gente não jogou bem contra o Fortaleza na parte técnica, mas conseguiu ser sólido na defesa e ganhou de 1-0. Então é importante a gente melhorar a nossa produção, mas vencendo jogos. Sentimento de aquela frustração, mas como eu te falei, não dá tempo para a gente ficar remoendo essa derrota de hoje, é trabalhar, acertar os pontos aonde a gente, como geral, né, como equipe, foi falho hoje para na quinta-feira fazer um grande jogo e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vinha bem antes da pandemia, numa crescente. Na volta não conseguimos ainda impor o nosso jogo. Recebemos um golpe duríssimo, né, na eliminação contra o Mirassol. E agora no Campeonato Brasileiro nós temos que transformar todo esse volume que teve hoje, que foi muito mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia, em resultado. A pressão da torcida para a sua demissão te preocupa? Uma coisa que preocupa, isso é uma coisa que faz parte do mundo do futebol. Quando você está num time do tamanho do São Paulo, quando o resultado positivo não vem, esse tipo de assunto é corriqueiro. A gente sabe que isso sempre acontece. A gente tem que ter cabeça no lugar e procurar fazer o melhor para o São Paulo, melhorar o time constantemente para que os resultados positivos venham e a gente consiga dar alegria para a torcida. Só um detalhe antes da gente falar do jogo. O VAR mandou voltar essa defesa do Fernando Miguel. Quero ver se eles vão fazer isso em todos os jogos. É muito difícil o goleiro não se adiantar. Parece que é uma recomendação nova, né? Tem que estar pelo menos um pé sobre a linha. Sempre foi assim. Não, mas agora parece que saiu uma nova. Eu quero só ver. Eu quero só ver. Tem um pé em cima da linha. Eu quero só ver. A regra sempre foi mas essa. Mas é muito bem lembrado. Porque senão vira casuísmo. Se você é legal, você volta. Senão, você não pode ter isso. A regra tem que ser uma só. Não, o VAR Se agora... não adiantou que a regra, todo mundo tem que votar todos. Virou jurisprudência. É lógico. Aliás, é o que está acontecendo muito, né? Jogos diferentes, os árbitros estão usando diferentes decisões para mesmos lances. Isso, e aí não dá. Você tem que ter um padrão. Agora, a arbitragem fez uma lambança no final do jogo, né? O jogo ficou paradaço por causa do VAR, do pênalti. Aí ele perdeu a noção da conta. Eu já defendi várias vezes que o acréscimo deveria ter um mesário, como antigamente, ter um cara que cuidasse disso. Paralisações, combina que tipo de paralisação, ele para o cronômetro. Ele deveria levantar uma placa de 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, e não o árbitro, que tem um monte de relógio, tem que prestar atenção num monte de coisa e ainda decidir se ele vai dar 2, 3 ou 4. Quer dizer, baseado em quê? É uma coisa também... Agora, a bolinha de São Paulo foi muito pequena, hein? Não mereceu muito mais Erra disso, muito, não. Né? E outra coisa, um jogador que fez 42 gols no ano passado, jogava na Colômbia, fez mais gols que o Agüero. Foi o segundo argentino a fazer mais gols. Se veio pro Vasco, não custava tão caro. Onde é que os caras estavam que não enxergaram esse jogador, esse Cano? O Vasco tem 16 gols no ano e ele tem 11. Pois é. O vice é o Felipe Bastos, que fez 2 gols no meio da semana. O senhor não está falando muito do Vasco para a gente esquecer um pouquinho o Fernando Diniz? Não é uma estratégia, não, né? Não, porque assim, o Diniz está tanto tempo no São Paulo, a gente sempre fala aqui, tem que dar tempo, o tempo está aí. O São Paulo tem que dar uma resposta. Na semana passada o Barolo esteve aqui, fez um raio-x do que foi o São Paulo, discutir, o Canalha tá certo, 2, 3 minutos, talvez se desse mais 2, 3 minutos o Vasco ia fazer outro. A torcida do São Paulo tá com o saco cheio, gente. Essa é a grande verdade. O Volpi salvou uma bola ali, era pro Vasco ter porque feito o gol. Porque o Diniz veio com essa fama de jogar um futebol diferente, ele parece que já não se apegou, mas já perdeu essa convicção, que no último jogo ele falou que precisou fechar a casinha.
Então a gente precisa entender o que está acontecendo com esse São Paulo. O São Paulo tem que ser cobrado, sim. O Diniz tem que saber que caminho que ele vai. Não dá para entender o Pato ganhando o que ganha, que é culpa também da diretoria. Num banco de reservas, um cara que não responde. O São Paulo tem que dar uma sacudida geral, desde diretoria à comissão técnica. A gente volta a falar sobre o tema, que acabou agora o jogo do Santos e um paulista ganhou e ganhou fazendo 3 gols. Opa, festa, milagre! E o Thiago Salazar tá lá na Vila Belmiro e vai dar uma geral desse jogo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Flávio, amigos do Mesa Redonda. Como vocês dizem, para vocês terem uma ideia, a delegação do Santos hoje chegou aqui na Vila Belmiro e a torcida colocou um sal grosso ali por onde passa a delegação, o ônibus, na entrada antes de ir para o vestiário. O pessoal escreveu Sai Zica com sal grosso, e aí vocês acreditem ou não, deu certo. O Santos venceu pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, tinha empatado com o Red Bull Bragantino, perdido para o Internacional. Eram 6 jogos sem vitória, a última vitória aconteceu em março, então pensa na agonia do torcedor santista, desde março sem comemorar uma vitória. Então hoje aqui na Vila Belmiro, o Santos nem começou tão bem, Flávio, mas venceu, fez 2-0 no primeiro tempo, abriu o placar com Soteldo. Aos 28 minutos, o Soteldo abriu o placar depois da jogada de Marinho. Aos 40 minutos, de novo, Marinho serviu Felipe Jonathan e o Felipe Jonathan soltou uma bomba no ângulo, um golaço para fazer 2-0. Antes do intervalo, o Atlético ainda meteu uma bola na trave, a prova aí, quem sabe, de que a zica, de que a maré mudou de lado aqui no Santos. E no segundo tempo, Marinho, melhor jogador em campo aqui na Vila Belmiro nesse domingo, fez o terceiro gol. No finalzinho, o Atlético Paranaense descontou com Abner Vinícius já aos 42, mas não teve jeito. 3-1 para o Santos, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, primeira vitória depois de 6 jogos e primeira vitória também de Cuca como técnico da equipe, ele que substituiu o Gesualdo Ferreira, que voltou para Portugal. Flávio? Obrigado, Salazar. É claro que nós vamos falar um pouquinho do Santos antes de seguir com o São Paulo, para a gente até encerrar esse tema. Tem a ver com o Cuca, não tem, Marco? Eu acho que o Santos hoje depende muito do Marinho e do Soteldo. Você viu o que o Salazar falou, né? Que as jogadas saíram do Marinho para o Soteldo, do Soteldo para o Marinho. O Santos depende muito desses 2 jogadores. Eu estava ouvindo no rádio, vindo para cá, o jogo do Santos, e o Atlético Paranaense estava dominando o jogo. Daí o Soteldo foi lá e fez o primeiro. Daí depois o Felipe Jonathan fez. Depois o Marinho terminou, fez o terceiro gol. Então não sei se tem a ver muito ainda com o Cuca ou mais a habilidade dos jogadores do Santos, apesar de salário atrasado, apesar de jogador indo na justiça. Talvez o Cuca tenha dado a motivação que esses jogadores precisassem. Agora não deu tempo de mudar o esquema tático do Santos ainda. Vamos ver a calça que o Cuca usou hoje, que aí já achou. Vai ficar pro campeonato todo, né? Só um detalhe, o Santos perdeu o Lucas Veríssimo aos 25 do primeiro tempo, perdeu logo em seguida o Vladimir, goleiro, entraram Alex no lugar do Lucas Veríssimo, João Paulo no gol do Santos. O Alex estreando hoje. Eu confesso que fiquei meio apavorado quando aconteceu. Mas o Santos todo ano é assim, ninguém dá nada pelo Santos, não tem protel, não sei o quê, vai quietinho, vai, tá Libertadores. Terminou em segundo ano passado. O Santos quando começa a colocar moleque por falta de opção, normalmente o Santos não tem a coisa vira. Você falou que o Palmeiras tinha um plantel, né? Tem um plantel mesmo. O Santos não tem esse plantel de todo de qualidade, mas os 11 que começam o jogo do Santos, ele embaça para qualquer time no Brasil. E se o Cuca souber aí essa história do sal grosso aí, conhecendo o Cuca, acho que vai ter sal grosso até o final do Brasileiro. Ah, boa. Fino, vai ver, Rafa. Isso se não foi ele. Se não foi ele. Vamos voltar pro tema São Paulo. Você terminou, Rafa? Não, eu posso acrescentar aqui para terminar, para arrematar. E nada contra o Diniz, ele tem a sua filosofia, a sua proposta, mas olha só o levantamento que a nossa produção fez aqui, e me passaram, não sei porquê, mas Fernando Diniz em times da Série A, 44 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 21 derrotas. 21 derrotas com 37,1% de aproveitamento. No São Paulo são 34 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 53,9% de aproveitamento. Mas em times da Série A, com essa proposta que ele tem, que a gente respeita, são 37,1% de aproveitamento. No São Paulo, portanto, 53. Olha, eu acho que, antes de mais nada, exaltar
a vitória do Vasco, né? Porque, como vocês disseram, duas vitórias e tal. A torcida do Vasco está precisando também desse alento, não é só do São Paulo, não. Tem muito torcedor aí sofrendo com a campanha recente do seu time. E eu acho que no caso do São Paulo pesa para a torcida, para o Fernando Diniz, para o elenco, para a diretoria, a sucessão de fracassos, né, nos últimos anos, né? O torcedor não aguenta mais. Talvez ele, se ele fosse campeão, tivesse sido campeão ano passado, ele suportasse numa boa o que está acontecendo esse ano. Mas ele, ano após ano, não suporta mais. Então, o Canalinho vem de um vexame com o Mirassol. O time montado no WhatsApp. Isso é difícil engolir, gente. O Santos perdeu do Novo Horizontino, perdeu da Ponte Preta. O Marinho hoje talvez tenha sido melhor em campo, porque ficou devendo com aquela expulsão no final do primeiro tempo contra a Ponte. Se fosse outro treinador hoje, estaria na mesma situação do Fernando Diniz. E eu conversei com ele, nós fizemos uma entrevista com ele no UOL recentemente, e o Fernando falou assim: João, sabe o que é engraçado? As pessoas falam para mim assim, mas escuta, por que você não testa essa formação? Por que você não muda? Como se a gente lá dentro, com comissão técnica, elenco, Raí, com toda a experiência, ele jogou futsal, futebol de salão, depois futsal, foi muito bom jogador. Ele falou, como se a gente não soubesse tudo que a gente tem na mão e todas essas possibilidades de testar de um jeito, de outro, de atacar mais, de atacar menos, de jogar por uma bola. Eu acho que o elenco, está pesando demais esse pesadelo aí. Olha, o Barolo, que teve aqui a semana passada, está com a gente. Vai falar por Skype. O São Paulo sofreu uma derrota para um time muito inferior, que é o caso do Vasco da Gama. E o Barolo está nos atendendo agora. Boa noite para você, Barolo. Tem um culpado, tem vários culpados. O que você pode dizer para a gente? Bom falar com você mais uma vez. Boa noite, Flávio. Boa noite pessoal do Mesa. Boa noite, Michele, que eu não vi na semana passada. Você está perguntando o culpado de hoje, em relação a hoje, em relação a tudo, em relação aos últimos 10 anos. Sirva-se, fica à vontade. Semana passada a gente conversou, eu falei para vocês aí da minha opinião, que eu achava os desmandos do São Paulo, de tudo que está acontecendo, não é por acaso, não é sapo enterrado, essas bobagens todas, não é nada disso, é por incompetência, clube mal administrado há tantos anos. E hoje, mais uma vez, a gente teve a prova disso. O Garrafa acabou de falar dos números do Diniz aí. Quando o Diniz foi contratado, eu falei no canal, eu disse o seguinte: São Paulo não traria o Diniz, 99% do São Paulo não traria. Ô Barolo, me perdoe, você que foi um brilhante diretor aqui do Mesa Redonda, o teu som não tá legal. A gente vai refazer a ligação para ficar bacana para a gente ouvir direitinho, tá legal? A imagem estava ótima, mas o som não estava legal. Vai no 4G. Marco Belo, há um culpado, vários culpados, como é que se explica o São Paulo perdendo para o Vasco, que é claramente o time inferior? Olha, além do Cano, você citou o Cano, Thales Magno joga muita bola, não sei como é que está no Brasil ainda. Thales Magno joga muito. Ele machucou, né? Ele está voltando agora. E jogou muito contra o São Paulo. Jogou muito. O São Paulo não foi pior que o Vasco, na minha opinião. O São Paulo tocou muita bola. A posse de bola do São Paulo, para variar, né, times do Fernando Diniz, foi muito grande. Só que o São Paulo não ataca. O São Paulo não impõe o seu jogo. E eu percebi uma coisa na partida de hoje: o Daniel Alves conversou mais com os jogadores do São Paulo do que o Fernando Diniz. Daniel Alves dentro de campo, é legal você ter um jogador experiente, é legal você ter um jogador com passagens por Europa e tal, mas será que vale você ter um jogador que parece que manda mais que o técnico? Ele é o técnico, né? Então, quem é o técnico do São Paulo? É o Fernando Diniz ou é o Daniel Alves? Será que isso não atrapalha também a autoridade do treinador? A gente sabe até que o Daniel Alves ele teve um peso muito grande na chegada do Fernando Diniz. Mas no jogo de hoje, especificamente, quem orientava os jogadores do São Paulo era o Daniel. É que, ironicamente falando, que o Daniel Alves, ele praticamente comanda o São Paulo. Ele critica o marketing, né? E ele não fala aquilo que tem que falar. Hoje, ele, por exemplo, ele fez um gol importante no último jogo, mas ele perdeu um gol embaixo da trave. Ele não está chamando a responsabilidade como tem que chamar. Depois da derrota do Mirassol, passou uma semana para ele vir criticar o marketing. E outra coisa, esse São Paulo, gente, foi o time que menos mudou. O Diniz está aí há um ano
ano no São Paulo, não teve praticamente nenhuma contratação São Paulo no início do ano. Nenhuma, zero. Zero, né? E perda de jogadores. Então a gente fala, o futebol brasileiro é muito imediatista, eu concordo, há uma cobrança em demasia. Mas no caso desse São Paulo, esse time tinha que estar jogando bola. Só saiu o Antony. Não é? Só saiu o Antony. E era um jogador ainda, no meu entendimento, jogador em formação. Você vê que loucura, dos últimos 4 campeonatos brasileiros, os últimos 4, o Palmeiras ganhou 2, né? Copa do Brasil, e a torcida é impaciente, né? Imagine o São Paulo, que é um gigante, que é o time que tem mais títulos internacionais dos brasileiros, tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, tanto tempo na frente, imagine a impaciência. Não é como ele diz, quem chegar lá, claro, até ganhar um título, seja o que for. O Campeonato Paulista, a gente falou que passa uma semana que estava elogiando o Palmeiras, que ganhou em cima do Corinthians. Isso. O próprio presidente falou aqui agora. Se é com o São Paulo que ganha esse título, dá mais uma tranquilidade para você trabalhar. Eu achava isso também, mas depois de derrubar, querendo derrubar o Luxemburgo uma semana. Não, o Palmeiras, sabe o que acontece? A cobrança é muito grande em cima dos caras que não estão jogando nada, é mais isso. Sim. E tem muito time. Vamos ver se o Barolo já está em condições? Vamos lá, Barolo, vamos ver se agora ficou legal. Vamos lá. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não? Tá, então desculpa. Barolo, quando você entrar, eu passo até minha voz para você. Minha parte. Eu sei que vem chumbo. O São Paulo tem muito garoto também, né? E o garoto precisa de lastro, né? Precisa de tempo também, precisa se você sobe 2, depois sobe outros 2 e tal, quer dizer, demora um pouco para ter... Você viu o banco do São Paulo hoje? Tinha o Pato e um monte de moleque. Parecia a Taça São Paulo. É verdade. Era o time da Taça São Paulo e o Pato. Agora o Barolo já tá na linha. Tá legal? Então vamos lá, Barolo, vamos ver se agora tá legal. Oi, vocês me ouvem agora? Agora tá bom, parece que tá bom, vamos lá. Tá, não, eu tava comentando o primeiro time que saiu do São Paulo, quando ele foi contratado, eu falei que poderia acontecer 2 coisas, né? Diniz revolucionar, o São Paulo Não tá legal, Barolo, desculpe, não tá legal e aí não adianta, né? Porque a gente não consegue te ouvir, que é o que a gente tanto quer. Vamos tentar mais uma vez refazer a ligação, se não der, a gente vai te agradecer, mas não tem jeito. Que pena, é uma pena. Mas vamos tentar. Do Barolo, vamos desligar e tentar ligar de novo. Tira a imagem dele e bota a sua voz, porque a gente já sabe quem é ele. Faz uma ligação. O problema é o áudio, né? O problema é o áudio. Mas de repente o cara tá num lugar que tá fechado para botar a imagem. Gente, basicamente, trocando em miúdos, trocar o treinador resolve o problema do São Paulo? Não. Por quem lá agora também? O que resolve o problema do São Paulo é título. É título. Time que não tem título. Eu vou insistir. Trocar o treinador dará título ao São Paulo? Eu acho que não. Eu acho que não Não resolve necessariamente. nada. O torcedor do São Paulo, eu falo isso, prefere um título paulista do que um vice da Libertadores hoje. Sim. O São Paulo precisa ganhar título. Quando ganhar um título, vai facilitar tudo. Vai facilitar para o treinador, para os jogadores. Se for por falta de trabalho, você vai dizer que o Aguirre não trabalhava muito, o Balsa. Os treinadores de comissão técnica, eles ficam praticamente o tempo, principalmente no futebol moderno hoje, fica o tempo todo no clube, chega de manhã, vê jogos, sai. Não é só o Diniz que faz isso. O problema do São Paulo é que todo mundo vai chegar, vai trabalhar, e se não surgir efeito dentro de campo no jogo, para somar e gatilhos, vai todo mundo ser... Podia estar outro aqui no lugar do Diniz que ia ser condenado. Agora, também já vi diretoria ruim e o time jogando bem. Quer dizer, também botar a culpa. O Santos ele faz tudo para cair, né? E a coisa anda. Uma coisa importante. Antes do campeonato parar, o futebol paulista, de modo geral, estava bem melhor do que está agora. O São Paulo, principalmente, mas todos os paulistas voltaram de uma maneira terrível. Tanto que os jogos finais do Campeonato Paulista tinham que tomar remédio pro fígado e muito para poder assistir. Todos os jogos foram horrorosos. Todos. Teve um que presta. A gente citou o Mirassol, os meninos do Uber do Mirassol que eliminou o São Paulo. O Corinthians só ganhou deles quando teve um jogador expulso e de maneira contestável. Lembrem disso. O Palmeiras foi ganhar da Ponte Preta foi um pacto. E a Ponte é um time horroroso. 3 jogos na Série B, 2 pontos. A torcida já foi para cima de jogador. Mas a Ponte é o seguinte, ela é horrível quando pega os menores, mas quando pega os grandes, ela atrapalha de qualquer todo forma, mundo. Vampi, o futebol caiu muito em São Paulo depois da pandemia. Muito jogador em casa, foi 120 dias. E os outros times? Mas por isso que o Corinthians chegou na final. Da bola? O Flamengo teve uma vitória ontem de 1-0. Perdeu de 3. Quase perde o jogo no finalzinho, que a bola bateu na trave e ficou rodando ali. Você está querendo dizer que nivelou por baixo? Tipo assim, Vasco ganha, Fluminense... Terceira rodada do Brasileiro e alguns jogos dos estaduais. Mas só que tem times que já vem jogando há anos a mesma filosofia, você joga bem.
O São Paulo teria um desconto, né, por tudo que está acontecendo. O problema é a conta do São Paulo, como disse o Belo. Já vem uma cobrança que não tem. A gente vê o banco de reserva do São Paulo, só com garotada, que o João falou agora. Você não pode jogar nas costas do Paulinho Boia 10 anos de título que o São Paulo não tem. Por exemplo, se tem o Paulinho Boia, pode ser qualquer um, Gabriel Sara, mas entra na não cabeça. É justo. Imagina se o Patrick de Paula perde o pênalti que deu o título ao Palmeiras e o Corinthians é campeão. Pois é. O que poderia... Agora está todo mundo, e é um belíssimo jogador, mas está todo mundo, pô, que maravilha e tal. Mas se ele tivesse perdido, já estavam querendo a cabeça do moleque, sabe? Pois é, esse tipo de cuidado precisa ter. Mas tem outra coisa também que você tem que ver. Aí você fala, não vamos jogar 10 anos em cima das costas de qualquer um, né? Isso. Você tem lá o cara que ganhou mais títulos na história do futebol, que é o Daniel Alves, 40 títulos. Aí você olha ao redor, você também tem que ver com quem você está. Se os caras também são vencedores de outras equipes. Aí você não traz também cada vencedor de outra equipe que é acostumado a ganhar. Quando você reúne um monte de vencedor, é mais fácil. Pergunta se o resto também conquistou título. Mas aí... O Daniel, ele olha com quem ele jogava, olha com quem ele está jogando. Não, ele faz o que ele pode, só dá dele, desespero. Individualmente, só ele que vem de conquistas. É verdade. É isso que eu tô falando, os demais vêm de conquistas, para saber o que é vestir uma camisa que não ganha, uma camisa que sempre foi acostumada a ganhar e não está ganhando há 8 anos. É que agora, no final do ano, a gente vai ter eleição no São Paulo, inclusive o Natel ganhou a pré, né? Tinha ele, o Marco Aurélio Cunha, para saber quem brigaria com o Casares pela presidente de São Paulo. O doutor Marco Aurélio acabou perdendo, o Natel é quem vai concorrer com o Casares. E a diretoria do São Paulo, ela comete muitos equívocos. Não é? A administração do Leco, ela foi uma administração que sempre jogou para a galera. O Pato, ele foi bem na China? Não foi bem na China. A gente já sabia que o Pato era uma contratação duvidosa, mas trouxe o Pato para quê? Para jogar para a galera. Silvio Santos. E já pode ser. O que aconteceu também, quando chegou o Lugano tem uma história linda no São Paulo. O presidente foi lá e trouxe o Lugano para jogar para a galera. Hernanes. Hernanes, tá aí, tá indo embora. Ricardo Rocha, o Raí. Pô, vamos falar o que do Raí como jogador? Não tem o que falar, mas vamos pôr alguém para jogar para a galera. Então, o maior culpado é, obviamente, a administração Leco, ela tem uma culpa muito grande desse momento do São Paulo. E aí faz o investimento, traz o Daniel Alves com uma história muito bonita, que a gente não apaga, obviamente, que a gente enaltece, mas que ele chega para ser o dono do time, né? O dono do time, as contratações foram de formas equivocadas. O Pato no banco de reserva com o São Paulo jogando o que tá, então afasta o Pato, quando velho. Você traz um cara que é vencedor para ser dono do time, ele vai olhar com quem ele joga e fala, pô, deixa eu ver quem tá do meu lado. Ninguém aqui ganhou, só quem ganhou foi eu. Eu lembro bem, por exemplo, o Corinthians foi campeão em 98 e trouxe o Dida e o Luizão em 99 para reforçar mais ainda. O Dida já é um peso. Só que o Dida, quando olhava para o lado, ele fala, pô, estou chegando aqui também só tem vencedor, eu tenho que conquistar aqui também. Ô, Vamp, então, quando o cara só tem ele, ele fala assim, quem vai falar comigo aqui? Ninguém ganhou nada pelo clube. Isso. É o que aconteceu hoje, o Daniel Alves conversando com o Paulinho Boia durante o jogo. Deu pena do Paulinho Boia. Dura nele. Então, isso é pertinente, faz parte do jogo. O mais velho chegar e dar uma dura mesmo, o cara mais experiente. Isso é normal ou não é? É normal, isso é normal, mas assim, ele vai dar e quem não tem moral. Quando você tem moral também, que começa a falar demais, aí já vem um choque, né? Mas em termos de São Paulo, ele Só não que tem. o time do São Paulo, semana passada, eu falei aqui, quando a gente na bola, quando eu estava em atividade, assim, falei assim, o São Paulo, quando o Rogério Ceni parar, o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande. Porque o Rogério Ceni, ele não pode ser muito querido por todos, assim, no meio dos boleiros, mas é um cara que ganha. Aonde ele vai, tem que ganhar. Eu contei a história do Carlos Alberto, volante do Botafogo, que veio para o São Paulo. Chegava no São Paulo virado e ia dormir na maca. Quem dorme na maca é porque está vindo da noite. Aí eu falava, negão, você vai voltar pro Rio. O homem está aí, o homem lá, se não ganhar, o homem vai mandar embora. O Rogério Ceni tinha esse poder. O homem era o Rogério Ceni. Que não era o técnico. Lógico, pô. Tem os líderes do grupo que gostam de ganhar. Chega no Corinthians e começa a aprontar para ver o que o Gil faz, o que o Cássio faz. O Fagner. Os caras têm uma história de conquista. Então, se não chegar para somar, é minado logo primeiro por 6, 7 líderes. E aí o processo é inverso, porque o Daniel chegou... Mas não tem ninguém lá que ganhou. Mas ele também, dentro do São Paulo, ele não ganhou nada. E aí a impressão que dentro do São Paulo ele ganhou o quê? O que ele tem na história do São Paulo? Ele quer capitalizar os títulos dele dentro do São Paulo. Critica marketing, Vampeta. Então, só que ninguém ganhou lá no São Paulo. Ele não é o dono do São Paulo, não. O único cara que podia bater de frente lá assim com o Daniel Alves é o Hernandes. Jogou Copa do Mundo junto com ele. Tudo, mas pega os outros atletas do São Paulo, todos eles, para ver quem foi que ganhou alguma coisa. Vai respeitar quem ganhou, não ganhou no São Paulo.
vai respeitar quem chegou de fora. Mas não tá vendo aqui uma coisa não tá de ponta cabeça que o Garrafa tá falando? Se ele é o único ganhador, ele é que tem que falar mesmo, ué. Não, mas, não é? mas Vão no São falar Paulo... quem? Os perdedores? Mas tem o técnico, ele quer ser o dono do time. Ele chegou, falou, vou jogar na meia, escolheu o técnico. O Daniel tá falando muito por tudo que ele tem de maravilhoso na carreira, mas em termos de São Paulo ele não tem. E ele parece que manda no São Paulo mais que o Diniz. O Garrafa falou uma coisa muito interessante. O Daniel, ele reclamou do marketing do São Paulo e ele falou que o marketing deveria usar o nome dele, Daniel Alves. O Daniel Alves é o jogador mais vencedor do futebol mundial. Só que no São Paulo ele não ganhou nada. Então, você, empresário, dono de uma empresa, vai investir na marca Daniel Alves no São Paulo, velho? Perdeu do Mirassol no time de Uber. Sim, o torcedor São Paulino vai comprar a camisa do Daniel Alves se ele não ganhou nada lá. Quando ele chegou, ele tinha todos esses títulos. E de cara o São Paulo mete uma camisa azul nele. Ninguém sabe quem é o São Paulo no mundo. Você vai aproveitar uma situação para você meter a camisa. Verdade. Divulgar. E você comentou São Paulo isso lá azul. na época. Tem razão mesmo. Lógico. O São Paulo é azul. O jogo que o São Paulo apareceu com o inteiro, ele apareceu de azul. Agora, é brincadeira o negócio dele? Mas não, essa crítica não cabe a ele, Daniel, no momento que ele vem de uma derrota pro Mirassol. É isso que... Porque ele foi contratado para jogar bola. Se essa crítica cabe a você, cabe a mim, cabe à diretoria do São Paulo, mas não o Daniel Alves querer falar de política do São Paulo. Eu entendo o que você está falando, mas entendo que também... Eu não lembro em que contexto ele falou isso. Pode ter perguntado para ele. Não sei, eu não sei. Por exemplo, assim, quando se culpa muito a diretoria do São Paulo, vai ter eleição agora e tal, mas eu fico olhando, observando, olha bem, todas as contratações de São Paulo de nome, quando chegou, vocês da imprensa, tudo batendo palma, vocês da imprensa. Ó, quando veio o Diego Souza, era o 9 do Tite, para fazer o falso 9 da seleção. Todo mundo bateu palma, Diego Souza. O Nenê, quando saiu do Vasco, eu critiquei o Diego Souza. Todo mundo queria. Quando o São Paulo trocou David Neres por Diego Souza todo mundo, o Hernandes repatriou, é o queridinho, 2 anos antes. O senhor está sendo muito genérico, essa história de todo mundo aí também. 2 anos antes, o São Paulo não caiu porque o Hernandes voltou, não sei o quê, todo mundo quis o Hernandes. Tem ó, o Lugano. Porra, eu ídolo, mas acho que o São Paulinos queria. Ricardo Rocha, todo mundo não. Eu vi todo mundo batendo palma. Os São Paulinos queriam. Exatamente. O Everton, o melhor jogador do Flamengo na época, o Everton deu entrevista no Rio e falou, ó, vou sair daqui que eu vou para um clube que eu vou ganhar título. Um jogador que se machuca pra caramba, todo mundo falou isso. Quando o Hernandes veio, será que o Hernandes que veio da outra vez é o mesmo? Ou ele tá um ano sem jogar na China? Muito mais elogios do que o São Paulo não caiu um ano por causa do Hernandes. Agora, Vampeta, você tá falando que a gente elogiou e depois critica. Então, antes da contratação, Luciano, que o São Paulo tá trazendo. Não, olha pra você ver como é que chegou o ponto. Ó. Quando vem a contratação, todo mundo é contratação de elogio. Durante a performance você pode ser criticado, mas quando chegou... Mas e o Luciano? Todo mundo, por exemplo, o Corinthians vai repatriar o Mosquito e o Davó. Não é o mesmo peso que, de um Hernandes, de um Pato, de um Everton. Mas muita gente já questionou nessa terceira volta, já era um declínio do Hernandes. O próprio Lugano, quando veio... O próprio Hernandes está sentindo incomodado, tanto que ele deve... O Lugano só podia colocar o Lugano de pé atrás do gol, mas não para jogar naquela oportunidade. Depois de 2 anos. Eu acho que precisa acabar com esse negócio de falar que... Depois de 2 anos sem jogar, está se sentindo incomodado. Depois de 2 anos, é beleza também. Eu preciso acabar com esse negócio de... O clube contratou um reforço. Contratou, vamos aguardar. Vamos aguardar. Se é reforço ou se é refugo, né? Se é um reforço ou se não vai. Chegou o Juan Fran, ganhou tudo com o Atlético de Madrid. Não foi assim. Por que o São Paulo está contratando dois caras para lateral direita? Com tanta deficiência? Não foi esse o papo, não? Foi esse o papo. Foi sim, você falou. Foi esse o papo. Não, mas o papo... O papo é que o Daniel veio para jogar de 10. Ele veio para jogar de 10. Eu sempre lateral não foi antes da pandemia que ele tinha sido o melhor jogador do Campeonato Paulista? Até então? Jogando nessa posição? Não, mas ele mudou a posição. Ele já não estava mais de 10. Ele está jogando como segundo homem. Mas você não me respondeu. Luciano. São Paulo está trocando o Everton pelo Luciano. Então... Boa contratação? Todo mundo vai elogiar? Boa contratação? A verdade é que nenhum dos dois quer. Nem o Grêmio quer ele lá. Não, parece que agora tá dando outro novo. É um negócio de idade, né? E valor financeiro. Porque o Luciano vai salvar o São Paulo agora? O Corinthians trouxe um mosquito, pô. Daí é outra história, né? Não, não é. É aí que tá. Hoje o material humano tá muito pobre, é duro. São Paulo quer se livrar do Everton em termos financeiros. O Everton é muito caro pro São Paulo, não tá rendendo nada. Traz um cara mais novo. Tá se machucado. É por aí, eu concordo com o que você tá falando. O Grêmio ele tem uma situação. Todo mundo joga no Grêmio. É inacreditável como todo mundo joga no Grêmio. O Everton vai chegar lá e ele vai curar. Você já viu as massagistas que tem lá no... Que isso?
O departamento do não tem homem, só mulher, todo mundo fica morto. Mentira, o departamento, quando você tem o departamento do médico que só tem homem, ninguém fica lá, vai todo mundo pro campo. Por isso que lá funciona. Como é que é? Canalha! Essa é canalha. Agora, só uma coisa. Tia Carmen que eu diga, né? Falam muito do Fernando Diniz e tal. Todos esses caras que foram citados aqui, Hernanes, esses caras estão sendo também queimados, fritados pela torcida, pela opinião pública e tal. Assim como o Gilberto, centroavante, que está no Bahia, né? Ninguém serve. Se não ganha título, não serve. Aí é que tá. O que tem de jogador que saiu de São Paulo e foi ser campeão em outro lugar, tá cheio. Um grande abraço ao amigo Paulo Henrique Dursi, ao Alisson Gris, que é corintiano pra caramba. E por causa disso, nós vamos falar do Corinthians. Que injustiça. Ô Flávio, só antes de você falar do Corinthians, só vou falar o seguinte, hashtag Mesa Redonda para você ganhar prêmios, presentes aqui no Mesa Redonda. Tem carrinho de rolimã estilizado do Mesa Redonda, tem o que a loja Moleque de Rua tá dando pra gente, bola topper, presente da loja Gold Plaque, e também o jogo de todas as Copas, perguntas e respostas, presente da loja Gold Plaque. Esse jogo é muito legal para você jogar com a sua família. E na nossa enquete, a gente estava comentando aqui, né, qual dos três aí, dos grandes, tem mais chances de cair, Thiago Nunes, Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz. Como a gente está discutindo muito a situação aqui, vai dando disparado o Fernando Diniz com 64% dos votos, tá? E na opinião do povão, os jogadores de Palmeiras e São Paulo são apenas corpo mole, só fazem corpo mole. Tá bom. Depois a gente vai ver se vocês concordam com isso. Ontem foi uma injustiça com o meu time. O meu Corinthians. Eu pensei que era Ponte Preta e Quer Vitória. que eu fale a verdade? Eu pensei que era Ponte Preta e Vitória, 3-3. Quer que eu fale a verdade? Pegou o Ivan, Quer que pegou eu o fale a time da verdade? Ponte, quebrou todo mundo no pau, né? Vocês ontem experimentaram um pouquinho do veneno que vocês usam. Aquele pênalti do jogo. Vamos ver como é que foi. Grêmio e Corinthians ficaram no 0-0, mas teve polêmica em Porto Alegre. Primeiro nesse lance envolvendo o Jô e o zagueiro Kahneman. O atacante do Timão reclamou de pênalti no lance. Mais ofensivo no primeiro tempo, o Grêmio teve boas chances de abrir o placar. Quando não era o Cássio salvando o time, a sorte ajudou o Corinthians, como nesse lance do Jeromel. Veio o segundo tempo e o goleiro do Timão apareceu de novo. Tudo bem que Gil tirou a bola quase em cima da linha. Mas na sequência, Cássio salvou a equipe outra vez, agora com o pé. O Grêmio mandava no jogo e quase abriu o placar nesse chute de Jean-Pierre, que explodiu no travessão. Aí veio a segunda polêmica da noite. Michel Macedo deu carrinho, Diego Souza caiu na área e o juizão não deu nada. Só que o VAR entrou em ação, o árbitro mudou de opinião e deu o pênalti pro Grêmio. Sobrou até pro Thiago Nunes, que foi expulso depois de reclamar da arbitragem. E aí, no confronto Diego Souza versus Cássio, adivinha? Chute pra fora do atacante gremista e empate sem gols na Arena do Grêmio. Se foi pênalti para um lado, deveria ser pênalti para o outro. Além disso, né, o Kahneman já tinha amarelo, fez 2 faltas para cartão amarelo, também não foi expulso. Então a reclamação nossa foi nesse sentido. E depois ele, já perturbado dentro do campo, acabou, né, ouvindo algum fantasma, né? Xingar ele, o pessoal xingou do banco e acabou sobrando para mim. Então, instável, né, acabou se complicando num jogo que estava muito tranquilo porque as duas equipes tentaram jogar futebol. O Diego Souza, ele não devia mais se meter com o Cássio. Depois daquela jogada que mudou o centro da terra, mudou, né? Quando o Corinthians ganhou a Libertadores, o centro da terra mudou, porque foi uma coisa tão absurda, tão fora de proporção, que o centro da terra mudou. Mudou, o Greenwich mudou, mudaram tudo, mudou tudo. Foi invicto. Então, mudou tudo. Eu fiz ontem a conta. Contra o Boca, um negócio Foram 18 jogos, Diego Souza contra Cássio. Só fez um gol. Não, incrível. Inacreditável. De novo. Nós vamos depois ver pênalti, tudo direitinho, se foi ou se não foi. Marco, foi justo, não foi? O que você pode falar? E o futebol que o Corinthians está apresentando? Os pênaltis, o juiz errou. Claramente, eu marcaria os 2 pênaltis. A gente já vai detalhar. E do Michel Macedo em cima do Diego Souza. Agora, o empate foi justo. O Corinthians, para variar, não jogou nada. Eu até brinquei ontem na internet que enganaram o Andrés. Pentearam o cabelo do Carille e falaram que era outro técnico, porque o Corinthians está jogando a la Carille. Do Thiago.
Do Thiago. Enganaram o Andrés. Pentearam o cabelo do Thiago. Do Carille e falaram que era outro técnico, porque é o Carille que está lá, praticamente. É o mesmo sistema de jogo. Tem o Vital improvisado na esquerda, tem o Ramiro, que é mais lateral do que atacante na direita. O Jô fica sozinho, o Cássio dá um chute lá para o meio de campo para ver se o Jô consegue alguma coisa. Ou seja, o Thiago, que veio para revolucionar o futebol do Corinthians, de revolução não tem nada. Então, justiça do resultado, eu acho que existiu. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Grêmio ontem, apesar dos pênaltis. O Corinthians jogou 2 jogos, onde o normal seria que ele perdesse os 2, engrossou lá com o time do São Paulo para tomar uma virada e trouxe um pontinho do Sul. Como resultado, para quem gosta, para quem é resultadista, somos, né? Eu prefiro mas a bolinha... eu prefiro você ter o resultado e ir melhorando com o resultado do que você perdendo e tá melhorando. É pior, não fica, aí não dura. Né? O sistema dele, o Jô fica... Quando você tem um atacante como o Jô, você tem que ter jogadores de velocidade na beirada. O contra-ataque. O Corinthians não tem. Não tem nada. Fica não, aquele, mas aí fica o Corinthians bolo no meio tem, campo, Thiago. Arauz perde bola e fica o Gil. Eu te falo, se o Gil não joga ontem também, ia ser o mesmo baile que foi contra o Atlético Mineiro. O Gil tirou, inclusive, uma em cima da linha, né? Então, mas aí é que tá. Ele não tem esses jogadores. Não tem. Vai tinha jogar o Cleiton, com o Janderson, é duro. Então, mas aí, ele é o Everaldo. Mas vai melhorar, gente. O Everaldo tá joga na velocidade mesmo, olhando pro plantel do Corinthians. Tá voltando nada contra o Mosquito, né? Não, é verdade, só o Mosquito e o Everaldo. Aí, olha assim, o cara chega no Corinthians pra jogar uma pré-Libertadores, pra classificar, eliminado pelo Guarani do Paraguai. Aí falou que criou várias chances, aí você pegou um jogo mais importante que era pra ficar, onde seus rivais já estão direto na Libertadores, um atacante que foi emprestado pro Fortaleza. André Luiz. Não, o André Luiz não, foi outro que foi pro Ceará, jogou esse jogo lá no Paraguai. Não ficou, foi embora. Usou o Janderson está indo embora também. Quer dizer, jogadores assim que você estava usando como titular e já não serve mais pro plantel, e o reserva fica e quem está de fora está voltando. Estão perdidinho. Olha, a minha expectativa é de que nós tenhamos um dos piores campeonatos brasileiros da história, do ponto de vista técnico, porque acho muito difícil que a bolinha desses clubes melhore. Estamos numa pandemia, há uma crise não só presente, mas futura, próxima. A Europa espera a segunda onda do coronavírus. Bater aqui. Ô, louco. Eu li hoje que a Europa se prepara para a segunda onda da Covid. Mas no Brasil não precisa, mistura tudo, a primeira com a segunda, porque está morrendo 1.000 pessoas por dia. Não tem torcida, não tem dinheiro, não tem contratação, sabe? Eu acho que tem medo, eu acho que é bom as pessoas se acostumarem, faz de conta que nós estamos disputando um campeonato brasileiro diferente, e estamos mesmo, né? Mas o do ano passado, exceção feita ao Flamengo, foi muito diferente. Mas os estádios cheios, né? O Flamengo voando. Um monte de gente vendo pessoalmente o jogo ruim. O Santos do Sampaoli, né? 2 técnicos estrangeiros, né? O próprio Atlético Paranaense do Thiago. O Thiago estava jogando bem. Bem. Ganhava. Bem. E o resto? E o resto? Palmeiras deixou a desejar. Então, a maioria dos jogos era muito ruim. 18 pontos, acho que esse ano não vai ter esse Mas esse ano vai ser pior. Diferença. Esse ano vai ser bem pior, eu acho. E sobre o Thiago, eu tenho criticado muito o Thiago, desde a sua chegada, porque ele chegou e demorou, acho que ainda não... Está começando a entender agora um pouco o que é o Corinthians, né? Porque quando ele perde o título para o Palmeiras, ele vem com o discurso que o Corinthians perdeu um título, mas continua invicto, né? Jogando a bolinha desse tamanho. Então não dá para colocar só na conta do Thiago, não. Ele começou a entender que não dá para revolucionar se ele não tem material humano. E aí muito passa a diretoria do Corinthians. O time do Corinthians é muito fraco, é um time que não inspira, você não tem um poder de reação. Se está 0-0, você não sabe se toma um gol, então aí você desiste. Dificilmente o Corinthians reverte o jogo. E ainda quando está ganhando do Atlético, faz 2-0 e ainda toma a virada que tomou. Então eu vejo com muita... Eu lembrei o nome do aqui, como é o nome? Madison, isso. Então, o elenco do Corinthians é muito fraco, e a gente disse sexta-feira no Gazeta Esportiva, e não há uma crítica, pelo amor de Deus, ao Mosquito, mas o Corinthians pede de volta o Mosquito. Se o Mosquito é bom jogador, não é ruim não, mas que depende de como chegar, não jogar uma responsabilidade no garoto que pode, pelo amor de Deus. A gente fez uma reportagem no site gazetesportiva.com que está lá em destaque que há 16 temporadas o Corinthians não tinha um aproveitamento tão ruim nos primeiros 20 jogos. E que a última vez, então, assim, até agora, né, o Corinthians conseguiu
conseguiu 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, que é um aproveitamento de 48,3% dos pontos disputados. E que essa marca é a pior do clube desde 2004. E em 2004 o Timão teve Juninho Fonseca como treinador nos 6 primeiros desafios. Aí ele já foi demitido e veio o Oswaldo de Oliveira. Então, há 16 anos o Corinthians conseguiu 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. E o aproveitamento dos pontos disputados foi, portanto, de 43,3%. Quer dizer, todo mundo cobrando aí o Corinthians. Com uma folha de pagamento, o doutor Calil, todo dia aqui ao vivo, falou que a folha do Corinthians chega em torno de 12 a 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Mas aí, de novo. E agora vai aumentar com o Otero. Vai aumentar por quê? Com o Otero. O Otero está chegando, o Corinthians vai pagar a grande parte do salário. O Otero é um chuta-chuta, hein? Pelo menos tem um que chuta. Ele não chuta. Ele não tem nada de... Como você gosta de falar, ele gosta de um rebola sai. Vou receber ele no E ele chuta todas. Ele vai acertar alguma, vai ser muito pode vir que eu receberei você no Tatuapé muito bem. Ô, Flávio, mas você falou muito bem, ó. O Thiago, coitado, pediu o Michael, o Flamengo comprou. Pediu o Rony, Palmeiras comprou. Daí trouxeram o Johnny Gonçalves, que foi devolvido para o Benfica. Hoje ele tem o Janderson, tem o Everaldo, tem o Mosquito. Jogador de beirada que ele gosta. Jogador de beirada que ele gosta. Mas ele é o treinador do Corinthians. Muda o esquema. Muda o esquema. Não tem jogador. Ele não tem que tentar colocar. Por isso que tá essa coisa horrorosa. Não dá para fazer, é complicado. Tem que aí mudar. É que tá. Aí vocês falam assim, né, doutor Calil, 13 milhões a folha de pagamento. Aí a pergunta, por quê? O que justifica uma folha de pagamento desse tamanho, um elenco tão fraco? O tamanho da torcida, né? Uma tentativa e erro, né? Eu acho assim que a grande chance do Bahia ser campeão brasileiro, esse campeonato é totalmente anormal. A gente vai ter surpresa. O Flamengo perder de 3-0 do Atlético Goianiense, né? É um negócio esquisito. E acho que o Corinthians se insere nessa esquisitice toda e vai ser assim com o Santos, com o Palmeiras. O Corinthians tem 2 jogos agora, que é Curitiba e Fortaleza em casa. 2 partidas em casa e tem um jogo a menos. Então, é porque ele não jogou com o Atlético Goianiense na primeira rodada, que seria em casa. Aí você vai definir bem mesmo, assim, que aí já vai para a 6ª rodada, o que é que vai se apresentar durante a competição. Você não fala que o Guardiola fala que no campeonato... Você não ganha, você perde o campeonato, você não ganha o campeonato nas primeiras 8 rodadas, mas você perde. Se você for mal nas 8 primeiras rodadas, tchau. Eu acredito, eu estou acreditando porque você está me falando, que o Guardiola está balançando, viu? Só ganha estadual. Muito, mas muito. Só ganha estadual. Muito. O Guardiola é balançável, meu. Você imagina o cara demite o Guardiola, aí ele fala assim, amiguinho, você vai contratar quem? Você não chega aqui e fala que como é o nome do Corinthians? Esporte Clube Corinthians Paulista. Paulista, que é titular para ganhar Campeonato Paulista brasileiro, né? Isso. Coisas internacionais, você fala que não, é um pouco não tem pra ninguém, né? Foi campeão invicto da Libertadores. Mas o Guardiola, estava vendo, 8 anos, quarta de finais, 1,5 bilhão de euros queimou. Para ser treinador do Bayern de Munique, pode botar eu, Garrafa, qualquer um lá com o time que tem, que vai ganhar o campeonato alemão. Qualquer um. Um tri? Tri? Não ganhou nunca tri na história, só com ele. Quem? Lá? O Bayern. Nunca tinha vencido 3. Não, o Liverpool ganhou tudo. Só ganhou 3 com ele. O Guardiola tá balançando lá, os caras falaram. Eu sei bastante. Inclusive é fácil substituir. É muito fácil. Eles estavam até pensando em vir pro Brasil para fazer umas entrevistas. Você sabe como é que a pessoa vai tirar o Paris Saint-Germain, o treinador do Lais lá, tem 34 anos. Pois é. Vai ganhar a Liga dos Campeões. E o Flick do Bayern? Que tem o costume feio de bater nos outros de 7, 8. Cara, não é costume feio do cara, pô. Os 13 milhões que você falou do Corinthians, tem um teto salarial de 600 mil. Então. Tem 3, 4 jogadores que ganham isso. Daí você faz a conta, isso aí dá 2 milhões e pouquinho. Cadê os 13 milhões? Banco, tem jogador no banco que ganha 300 pau, tem jogador no banco que ganha 350 pau. E tem jogador emprestado que o Corinthians paga a conta que entra nessa folha salarial. Isso não tem que ser contestado? Claro que tem. Por quê? Porque é tal história. O futebol brasileiro, tá bom, a gente pede jogador para a Europa, porque o euro é mais caro, tá bom. Mas se pegar um time europeu com um time brasileiro, é totó fácil, né? Quando eles pegam um time pequeno lá, eles detonam. Aqui, o Brasil tá 1 por 10, 1 por 12 com a Argentina, e pega time argentino e vem perdendo timeco da Argentina. Não é de Boca e River, não. É de timeco. Na Europa você pode prevalecer a folha de salarial. Quando é mal mesmo, você vê que os jogadores são diferentes. Isso, e aqui, por que eles pagam tão caro? Qual é o motivo? Qual é a razão de Corinthians, Palmeiras, São Paulo ter folha tão alta, o próprio Santos? Por que essas folhas tão altas? E para não usar, né? Para pôr no banco, para emprestar. Se não rende, não faz diferença, não justifica. Tá certo? Não faz diferença.
Vamos ver, vamos tirar as dúvidas dos lances, porque eu estou me sentindo muito chateado. Fomos muito prejudicados ontem lá. Vamos ver, primeiro lance, foram 2 lances de pênalti, o Marco Belo até já antecipou a opinião dele. Vamos ver o primeiro lance contestado no jogo de ontem. Esse lance, o Jô reclama pênalti. Foi ou não foi? Olha lá, vamos lá. O Jô fura, né, a bola de pé esquerdo e toma o toco por baixo na perna direita. Eu acho que foi pênalti. Pênalti, todo mundo acha que Só foi o fato pênalti. de você já ter o Kahneman ali, que é caçador de canelas, já é quase motivo, é meio pênalti. Agora, Mas não tem o que reclamar, pênalti o claríssimo. Marco falou certo aqui, como deu sequência, aí não parou que nem o VAR, né? Que nem foi o Diego Souza. O VAR nem chamou o árbitro nesse lance. Não, mas aí podia parar, sim. Não, Aí é isso eu tô lance falando. claro de VAR. O Jô fez uma reclamação, inclusive, pelo Instagram desse lance aí. Vamos ver o que ele escreveu. Vai entrar aqui? Vamos lá. Se der para jogar para mim aqui, vamos lá. Se isso não é pênalti, eu não entendo mais de futebol. Agora, aquilo que você Pior falou, é que ele Flávio, pode ser punido por isso. Pois é aquilo que você falou. O VAR é uma instituição séria ou é como tantas instituições brasileiras que eventualmente funcionam e normalmente não E funcionam? no próprio jogo, né, a gente vai observar que daqui a pouco o Flávio vai chamar outro lance. O VAR ele teve determinação comprometida na partida. Né? Claro. O VAR se comprometeu completamente. Aí alguém tem que responder. Não, por eles isso aí. entenderam que isso não foi pênalti. Para mim, está muito claro que foi. Mas erram aqui, erram lá. Eu vi, ó. Não, mas para e analisa, né? Isso. O Gagliotti acabou de falar que em 2018 teve interferência externa, né? O árbitro que estava comentando na televisão, esse lance falou que não foi. Mandou seguir. O outro lance falou que foi. Chamou o VAR. Pois é, mas interessante isso, como acontece isso sempre. Isso aí, ok, são opiniões. Eu não consigo ver como não foi pênalti. Eu não consigo entender por que ele não marcou. Nem dá para se discutir esse lance, né? Não, Também não dá para discutir. Então, vamos supor que o árbitro, tem alguém passando na frente, ok, mas aí tem o VAR. Sim. Não dá para entender por que não marcou. Não dá né? para entender. Não dá para entender. Agora vamos ver o lance que foi marcado para o Grêmio. Pênalti que o Diego Souza acabou perdendo. Vamos lá. Aí. Temos vários ângulos e tal. Aí, vai. O joelho esquerdo do Michel Macedo pega no Diego. Pega no Diego. Olha lá, ó. Pega no tornozelo Pega no interno. tornozelo né? e derruba. Para vocês foi pênalti ou não? Os dois. Os dois, pênaltis. Pênalti. Só que esse lance aí repetiu várias vezes e o do jogo não repetiu. Eu tava fazendo o jogo ontem. Você vendo só a primeira vez. Repetiu você disse, VAR? Nossa, gente, eu não Várias. tenho tanta convicção, achei que foi Várias. pênalti esse lance, não. Olha por baixo, Flávio, quer ver? Ó. Tem uma O joelho coisa- esquerdo, ele levanta o joelho esquerdo, bate. Não se sabe O joelho pega o tornozelo. Ó, o joelho esquerdo subiu e pegou no pé. Mas Ele é o que não o Vampeta deixou o falou. pé. Ele não Abriu a deixou perna o pé. esquerda dele. Ele não deixou o pé? Não. Vem por trás. Igual o lance do Goiás com o Palmeiras? É o que o Vampeta falou. A diferença dos dois lances é que o que Diego um chamou o Souza VAR, outro é não chamou. experiente e ele ficou no chão. Ele não levantou até o VAR chamar o árbitro. O Jô não. O Jô caiu, levantou e seguiu o lance. O Jô Mas é ele experiente? sentado... Não, abre mas os o braços. Diego usou a experiência. O Jô não usou a experiência. Ô, louco. E a reclamação... Mas aí a O bola... cara do VAR deve ter ido tomar um cafezinho aquela hora. Mas não tava aí- Gente, olha, Aí não, o jogo- não querendo discordar amplamente Mas o de jogo vocês. parou porque a bola saiu no lance do Também. Jô, não. Mas o né? Diego não levantou, ele ficou no chão. mas a bola Esse parou jogo, no campo. esse lance, no mínimo, é mais duvidoso do que o do jogo. Correto. No mínimo, quer dizer, eu pelo menos até agora não consegui ver o pênalti, mas verdade. não vou discordar de todo mundo. Todo mundo tá falando, Então, ok. tá certo. Mas então, pelo menos, esse é menos claro do que Menos o outro. claro. Quando repete várias vezes, de primeiro assim, você vê. Quando começa a repetir várias vezes, você vê mesmo que o joelho do Michel pega no Tornozelo. Porque a minha dúvida é se ele não deixou o pé. Se ele não deixou, né? Aquele negócio de deixar pé. Porque foi E tem já- outra foi- coisa, o VAR tem mais câmeras do que a gente. Então Exato. esse lance Não, do jogo, por exemplo. O VAR vai ter que se explicar com esse pênalti. Tá. Não, realmente, olha, é muito triste quando acontece claro. isso com a gente. Viu, Vampeta? Minha solidariedade. Mas é bom vocês saberem como é que os outros se sentem quando jogam lá na Arena do Deixa eu Corinthians. te falar, o campeonato está na terceira rodada, o Corinthians só tem 2 jogos, Sei. um a menos. Pra frente vão compensar. É 10 por 1, viu? Já teve 2 pênaltis aí. Olha como é cara de pau. Olha como é cara de pau. né, Vampeta? Olha como é Quando cara de acontece pau. um desse com nós, vai botar aqui, Com tá aqui quem é que o 10 Corinthians tem que joga dar agora? fora. Com quem que o Corinthians joga Curitiba. agora? Se Curitiba. preparem, Fortaleza. Aqui, né? Vai ter que compensar. 2-2. Cara de pau. A gente falou de pênalti, a gente preparou uma matéria especial, porque na semana passada foi muito debatida a história de quem deve bater, quem não deve bater pênalti e tal. Agora teve esses 2 lances aí, teve o pênalti perdido pelo Diego Souza.
Essa história de pênalti ela é complexa. Vamos acompanhar nessa matéria especial. Uma marca pequenina, responsável por grandes histórias do futebol. Foi ali da Cal que um louco justificou seu apelido? Que um craque abusou da genialidade em final de Copa do Mundo? Que o rei marcou o milésimo? O baixinho também. Foi ali da Cal que craques chamaram a responsa para concretizar feitos inesquecíveis. Que ídolos consagrados foram colocados à prova e nem sempre se saíram bem. Que goleiros ganharam protagonismo de heróis. Dos mais inusitados e criativos aos mais simples e eficazes, a tal da penalidade máxima mexe demais com o futebol. E traz à tona uma pergunta: quem deve cobrar um pênalti? O jogador de peso e historicamente mais decisivo ou o que tem melhor desempenho nos treinos? Na final da Copa de 94, por exemplo, o Romário bateu e depois disse que não havia treinado pênaltis para a ocasião. Você tem que colocar os melhores batedores numa ordem de moral, de hierarquia, nessa ordem. Por exemplo, se você tem um menino jovem que bate muito bem, você não pode abrir mão desse menino jovem que bate muito bem, em detrimento de repente, o capitão do time, um cara que é muito... tem moral, mas não sabe bater pênalti. Eu acho que nesse caso não. Mas se é um jogador que está acostumado a bater pênalti e ele tem uma experiência, tem uma bagagem, ele tem que ir lá e assumir a responsabilidade. Djalminha, que nunca perdeu um pênalti no período em que atuou no futebol brasileiro e que na Europa contabiliza apenas 2 ou 3 pênaltis perdidos ao longo de toda a carreira, dá a receita da boa cobrança. Eu brinco, mas era uma realidade, né? Eu sempre falo assim, se eu perder, danos. Todo mundo já perdeu, então eu ia bem tranquilo para bater o pênalti. Eu não estava nem um pouco preocupado, porque eu treinava muito para aquilo, sabia que eu batia bem, não podia, naquele momento, estar preocupado. Quando o assunto é uma disputa de pênaltis, a pressão psicológica já começa nessa emblemática caminhada que o batedor faz do meio-campo até a marca da Cal. Uns encaram numa boa, outros dizem que o gol diminui, que fica pequenininho, mas os deuses do futebol já mostraram. Quando a bola é colocada aqui, nessa marca, tudo pode acontecer. O declínio de Alexandre Pato com a camisa do Corinthians, por exemplo, começou após um pênalti displicente diante do gigante Dida. E um pênalti pode ser cruel até para quem não bate. Luan, que não apareceu entre os cobradores do Corinthians na disputa da final do Paulista contra o Palmeiras, tem sido o alvo da vez, justamente por ser um jogador contratado como uma liderança técnica. Se o cara, por exemplo, ele está nas plenas condições e, de repente, não quer bater o pênalti, é o que eu digo. Você tem, assim, às vezes, que assumir responsabilidade dentro de uma equipe, você saber o teu peso dentro da equipe, saber que, de repente, você perder um pênalti é diferente de um garoto perder um pênalti. Nesse sentido, eu acho que você tem que assumir certas responsabilidades. Mas, se você está lesionado, eu não sei, se está lesionado também, não deveria estar em campo. Eu não sei se o Corinthians tinha feito todas as substituições. É difícil julgar, nesse caso do Luan. Na edição da Eurocopa de 2016, o craque Cristiano Ronaldo, além de bater o dele, deu aquela força para o companheiro João Moutinho chamar a responsabilidade. O jovem Patrick de Paula, sensação do Palmeiras, nem precisou de empurrão. Ele pediu logo para bater o quinto e, no caso, decisivo pênalti na final contra o Corinthians. Penalidade, como diz o nome, momento máximo dentro do jogo e, independente dos personagens, a certeza de que consagração e frustração caminham lado a lado quando a bola é colocada ali. O Jonas falou sobre a caminhada até a marca de pênalti. Eu posso falar muito bem. Pois é, por isso que eu queria que você falasse. Aí só votou o Palermo, né? Que perdeu 3. 3 no mesmo jogo. Colômbia e Argentina, Copa América de 99. Então, Vamp, o que o cara sente naquela caminhada lá?
Eu nunca fui batedor de falta, nem de corner, nem de pênalti, de nada. Eu vou te falar, ali, quando você vai caminhando, eu perdi na Libertadores contra o Palmeiras, né? Você não tem família, você não tem Deus, você não tem amigos, estava você sozinho. E quando você vê que seu amigo já perdeu, aí você fala, agora fudeu. O Dinei perdeu. E eu tô caminhando, Morumbi lotado, pressão de um Corinthians nunca ter ganhado a Libertadores. Eu bati no treino 19 na Forquilha. Lá no campo, sabe o Romão? Tinha o Romão que tinha o seu treinamento? Lá no Romão eu bati a bola na Forquilha pra lá, o Oswaldo, pô, o Marquinhos é o melhor. Com o Marcelinho, com todo mundo que batia a falta, né? Ricardinho, no treino. Quando o Dinei perde, eu tô caminhando naquele Morumbi, eu só vejo a trave diminuindo. Pelado. O Marcos crescendo e o Dinei pensando no dinheiro. Ele já perdeu, já me botou numa roubada. Fui e perdi. Perdi o pênalti. Marcos falou alguma coisa antes de você bater? Não, aí o Marcos falou... Não, aí... antes. Não, o Marcos falou nada. Não, depois ele falou, tô aqui porque... Foi pra seleção depois convocado, campeão da Copa América de 99 também. Ele falou, tô aqui na seleção, agradeço a você pelo pênalti. Foi um bombardeio. Tá bom, depois eu apontei com ele também. Quando ele falha também na final do Mundial, eu digo, o Palmeiras não é campeão por causa de você. Viu? Então tá elas por ela. E aí, Flávio, dentro da minha carreira, beleza, isso que o Djalma falou. No final de carreira eu vou jogar no Mundo Árabe, vou jogar no Kuwait, depois da Guerra do Golfo. E o time que eu jogava chamava Kuwait Clube contra o Cadizia, que é o clássico. E vai pra Copa do Rei, a final da Copa do Rei. Lá, o que é que os caras falam? Os estrangeiros que foi contratado é que tem que bater logo. Eu falei, sabe de onde? Eu bato logo primeiro. Tô caminhando, digo, tenho o que fazer, porque se eu fizer é problema deles, se vão ganhar, se não vão, eu já não tô mais... Aquilo é verdade, meu, como você vai... Aquilo é tudo mentira, que fica todo mundo abraçado, torcendo. Quando você bate e faz o seu, você vai lá, já não tá mais... A culpa já não é minha se perder. Cada um por si. Abraço lá já era. Isso eu fui aprendendo caminhando nas quartas de final da Libertadores. Eu falei... Porque quando o cara faz, ele tira um peso e fala assim, eu não entendo pra história que foi eu que perdi. O Bebeto não bate na final ali, passou o Romário batendo. Sabe quem é do quinto que ia bater? Porque o Baggio perde, o Baresi perde. O Bebeto fala até hoje, eu tava rezando para não chegar em mim, ainda bem que não chegou. Porque ele não bateu um pênalti em La Corunha, e o La Corunha perdeu o campeonato. Então, o cara, ele era o batedor e não bateu naquele. O Careca sempre falou isso, o Careca também falou assim, ó, só tem que bater pênalti quem é ruim. Aí ninguém lembra, não entra pra história. Não entra pra história. Você vai lembrar assim, ó, o Rivelino não gostava de bater pênalti. O Zico, pô... Pra mim, depois do Pelé, o maior é o Zico. O Zico perdeu. Ele perde no tempo normal e faz na prorrogação, mas ninguém, na disputa, ninguém lembra. Então você vai sozinho ali, não tem mãe, não tem nada. Me confirma uma coisa. Não, mas peraí, você fez o pênalti lá no... Quando eu fiz? No Kuwait? Eu fiz e digo, agora é o problema dos caras. Se eu não ganhar, o Emi vai ficar puto com eles, não é comigo não. E a gente ganhou, graças a Deus. A USP fez um estudo e o Raí participou. O Raí, quando era jogador. Eles colocaram aquele aparelho que vai medindo o batimento cardíaco num treino. E o Raí foi bater. Quando ele foi caminhando, o batimento cardíaco dele subiu de uma maneira absurda. E era treino. Imagina só, um momento decisivo, uma final de Copa do Mundo. Se bota eu pra bater, eu ia mostrar pro mundo todo que eu tô indo forçado. Os caras me empurrando, eu quero voltar. E é me amarrar, porque é o pior. Você vai perguntar por qualquer pênalti, é bom bater quando tá 2-0, 3-0. Aí você vai dar cavadinha, não sei o que o Djalminha fazia. Coisa absurda. A maior pênalti do mundo foi o que o Louco Abel fez numa Copa do Mundo, Gana e Uruguai, que ele deu aquela cavadinha. Isso é coisa de louco. Você tá representando um país ali, ó. Tá na tela. Você representando um país. Se perde aquilo ali, você tá eliminado. Mas essa é a crítica que fizeram ao Thiago Nunes na final do Paulista. Que o time estava com uma moral lá em cima, tinha feito gol aos 50 minutos pra bater logo. E começou com o Michel Macedo, que é o lateral reserva. Essa reportagem nasceu exatamente na discussão que a gente teve aqui. Mas aí dentro do que o Vampeta falou, tá certo. Ah, mas não abrir com o Michel Macedo, com aquele quadro com o melhor batedor. Sabe o que acontece, Garrafa? O Michel Macedo, ele não pegou a bola. Ele não pegou a bola, ele botou debaixo do braço e dizer, eu vou lá e vou bater. Que ele falou, o Patrick de Paula... Bateu quinta, aquele deu tudo certo, porque foi campeão, porque senão os caras iam estar no pé do Felipe Melo, ele ficou no pé do Dudu. No pé do Vanderlei, como é que você deixa um moleque desse bater o pênalti? Só que no treino, eu vi o Thiago falou, ele foi o melhor batedor de pênalti no treino. Você tem que abrir com os melhores. Claro. Aí
Senão não chega no melhor. Claro. O São Paulo tem uma história. Senão não chega. Perdeu uma Você fala assim, Libertadores com o Zé Bruno Carlos. Henrique é o melhor batedor. Também perdeu. O Zé Carlos Serrão, um jogador maravilhoso. Ele perdeu um pênalti decisivo na história de São Paulo contra o Independiente, nos anos 70. E isso, quando você vai na história, os caras começam a contar. Pô, teve lá. E o Raí conta, quando ele foi bater o pênalti contra o Nils, que ele foi caminhando, lembrando do Zé Carlos. Olha que loucura. Nossa, o que aconteceu com o Zé Carlos? Não aconteceu. O Zé Carlos tinha a vida dele e tal. Mas ele ficou pensando só no Zé Carlos. Aquela decisão São Paulo e Atlético Mineiro no Mineirão, 76, 77. 77 e realizado em 78. Imagina só você ir caminhando com uma disputa de pênalti e o seu time não ganhou aquilo que a torcida sempre espera, e você vê um Rogério Ceni crescendo, um Marcos, um Dino. Olha o tamanho dos caras. Agora, não pega, ninguém fala nada. Eu não Mas consigo. treino, né? Eu não consigo entender como é que alguns treinadores colocam os melhores, um Cristiano Ronaldo por último. Isso porque que eu acho errado. Se você perdeu 2 pênaltis, esse cara não vai nem bater pênalti. Termina 3-2, 4-3, esse cara não vai nem ser usado. Mas nesse caso, eu falei com o Marco Passão, mas o Jô tinha acabado de bater e o Everton quase pegou. Sim. E o Everton tinha aqui a semana passada que ele sabia onde ele ia bater. Falou, eu sabia que ele batia no canto esquerdo, porque ele estudou bastante. E ele bate no canto esquerdo e o Everton encosta a mão na bola. Mas o João fez muito temerário ele bater logo depois. Na reportagem, o Jonas, ele lembra um detalhe importante, o Romário não era batedor de pênalti. Tem outro além. Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, mas ele foi lá e bateu, porque ele é o cara. Então, no momento, voltando especificamente para a final, voltando para a final do Campeonato Paulista. O Luan foi contratado, é a grande contratação do Corinthians para o ano. Ele ainda precisa de uma autoafirmação. E o Vampeta falou. O Vampeta não deixou de ser ídolo do Corinthians porque ele errou pênalti em Libertadores contra o Palmeiras, o Marcos pegou. Era o momento, né, de você olhar o Luan pegar a bola e falar, não, professor, eu tô e vou bater o primeiro, não o Michel Macedo, e você vê isso que para mim é inquestionável. É só ver os pênaltis do Palmeiras. Olha o pênalti do Scarpa e do Lucas Lima que está sendo cobrado dia a dia. Os caras falam que nunca... caramba. Não, disse que teve frango, que o Cássio falhou. Pois é, esse é o ponto. Aquilo é que deu certo do Palmeiras ganhar. Porque senão ia ser um inferno. Não é certeza que você vai fazer converter o pênalti. Mas você tem que bater, você tem que demonstrar, ó, eu sou o Luan, por exemplo. Né? E podia errar, o Luan tinha todo o direito de errar, como outros erraram. É um Campeonato Paulista onde você já tem 3 títulos seguidos, a cobrança maior estava em cima do Palmeiras, não em cima do Luan Palmeiras. prefere postar uma foto da canelinha machucada do que ir lá bater um pênalti, com todo o respeito, né, gente? O ano passado eu estava no clube de campo lá de Brotas, com os amigos meus, estava tendo um jogo veteranos da Ferroviária e veteranos do clube de campo de Brotas e tal. A gente estava lá assistindo. O intervalo deve ter tido uma meia hora, porque jogo de veteranos, o nego precisa descansar. Tem que tomar ar e tal. E nós ficamos brincando lá, eu, Nato, Renato, e já percebi que meu chute é 10% do que era quando eu jogava aí na várzea. Outro dia fui jogar basquete com os amigos meus, os primeiros arremessos, a bola não chega. Gente, não é possível, está acontecendo alguma coisa. Aí você vai melhorando com a... Né? Mas é muito longe, é muito grande, o gol é uma encrenca bater pênalti. Claro. Quer dizer, independente da potência do chute, você fica... 7,32 por 2,44, é uma área enorme. É muito. Não, mas o espaço para fazer o gol é enorme. Mas aí você pega um Everton pela frente, que belo goleiro, né? O goleiro do Palmeiras. Os dois, né? Os dois goleiros eram espetaculares. É, uma explosão. E o que o Diego Souza demorou para bater o pênalti no Cássio na partida? O Cássio demorou, mas de novo, deve ter passado... Mas tá aí, ó, isso é personalidade. Essa é a personalidade que eu cobro. O Diego tem um histórico que vão sempre falar, ó. Olha o Luan batendo pênalti. Aí, ó. O Luan... O cara sabe bater na bola, não tem que ter medo. O Diego perdeu aquele lance com o Cássio, mas ele falou, vou encarar o Cássio de novo, e chutou pra fora. Então... Mas tudo bem, mas tudo bem, eu prefiro o cara que chama a responsabilidade, porque errar faz parte. Eu prefiro o cara que faz o gol. Ah, tudo bem, é óbvio, mas quando você chama a responsabilidade, você vai confiante. Corner, bate falta, ele é cobrado, ele tem que bater o pênalti, né? O último lance do jogo foi escanteio, o Luan bateu. Para escanteio pode, pênalti não na minha cabeça é bem psicológico. O Romário,
O Romário, ele não tinha responsabilidade de nada. O Romário fez uma Copa de qualquer jeito. O Romário não treinava. O Romário levava a mulher na concentração. Não, mas ele ganhou uma Copa pra gente. Não, então, o que eu tô falando. O Romário, ele disputou uma Copa sem a menor responsabilidade de nada. Fazia gol todo jogo. Então, por isso que eu tô falando. Ele era um cara totalmente fora da casinha. Ele pode. Não, ele era fora da casinha. Ele não tinha responsabilidade de nada. Então, pra ele bater ou não bater, tanto faz, porque ele não tinha responsabilidade de nada. Ele não tava nem aí com o negócio. E isso talvez tenha ajudado. Esse que o cara largado. O cara, quando tem muita responsabilidade... Mas nessa Copa, duro. quem chamou foi o Dunga, a responsabilidade. Quando ele foi cobrar o pênalti, se o Dunga erra aquele pênalti, depois do que aconteceu em 90, que chamaram de era Dunga e não sei o quê. Sim. Então, o corajoso foi o Dunga, não foi o Romário. O Márcio Santos erra o pênalti, ninguém nem lembra. Claro. O Romário era largado. O Romário não estava nem aí. Ele disputou a Copa como se estivesse na casa dele. E o Djalminha também falou que ia pra bola falando, pô... Eu sei bater. Muita gente já perdeu até. Personalidade. O Luan, no meu entendimento, o Luan não poderia ter deixado de não estar na relação. Mas se ele não estava legal, é melhor não bater. Ah, Flávio, mas é melhor não bater. O Índio pegava a bola, metia debaixo do braço e batia. Eu acho que isso aí tava legal. Como? Tem que estar legal. É a final ali. Era hora. O Vampeta acabou de falar. O Vampeta que é um cara... Como é que é isso, Vampeta? Pênalti não é duro. Você não tem que... Você é louca. Foi um momento da minha vida. Eu nunca tive medo de pagar pensão, de fazer filho, de brigar com alguém, sair na mão, qualquer coisa, mas... Quando ia pro pênalti decisivo, então, eu só tá vendo? Isso é um Vampeta. Mas você ia, ué. Mas você foi. E a torcida do Corinthians idolatra você, cara. Personalidade pra cima. Personalidade. Mas o coitado do Luan chegou agora. O coitado ganha mais de 500 quilos de alcatra por mês, coitado de mim. Foi jogador da América. Foi, isso. Foi. E eu acho que ele bateu o pênalti nas Olimpíadas também, que ele foi o melhor jogador da Então, mas aí é que tá. O cara tava inteiro, tava com personalidade, agora ele tá. Mas aconteceu a mesma coisa com o Dudu. O Dudu, quando jogava no Palmeiras, ele era cobrado por não cobrar o pênalti. O Luan está sendo cobrado, igual disse o Garrafa, por não cobrar. Talvez se ele tivesse cobrado e tivesse mandado na trave, ele não estaria sendo cobrado. Aí ia estar sendo cobrado por ter chutado na trave, mas pelo menos ia ter chutado, é o que ele falou. Exato, mas olha, sei lá, se perdesse... Quando o cara não... Eu acho que é uma coisa psicológica. É mais fácil dar pro grosso, que o grosso não tem o que perder. O cara que tem personalidade. O cara tem que ter responsabilidade. O cara ganha mais de 500 pau por mês, velho. Não posso bater um pênalti? Então para. No Mundial de Clube lá no Rio contra o Vasco, o companheiro era no 7º, ele falou, eu rezei logo pra vocês perder, eu ganhar logo pra não chegar em Eu queria saber de título. Michele, vamos à nossa enquete, os ganhadores de hoje? Vamos lá, a nossa enquete, a gente perguntou qual treinador corre mais o risco de cair e deu realmente Fernando Diniz 64% dos votos, tá certo? Agora os nossos prêmios, vamos lá. Primeiro prêmio da noite, o carrinho de rolimã foi para Juliana Guido. Juliana Guido, olha, tem uma semana para retirar o seu prêmio aqui na TV Gazeta, tá? Tem que vir retirar o seu prêmio aqui, a nossa produção vai entrar em contato com você, tá? Vem a pé e volta de carrinho de rolimã. Isso, e o carrinho é bom demais. Pesado, viu, Juliana? É bom saber que ele é meio pesado, tá? O primo aqui carregou 2, assim, porque o nosso primo é forte, mas tudo bem. Juliana Guido, carrinho. Guilherme Basile levou a bola. Aliás, a família inteira dele mandou e-mail. O tio, todo mundo, os Basile. Pra eles jogarem bola. Vocês vão jogar bola família aí. Toda. E o jogo, aquele jogo legal pra você fazer em família, a Patrícia Gonçalves da Rocha levou esse jogo, que é presente da bola e o jogo da presente da loja Gol de Placa e o carrinho de rolimã do pessoal da Moleque de Rua. Semana que vem tem mais presentes pra vocês. Ei, Pelé, hein? Ver o Pelé aí nesse futebol miserável. Perdeu muito pênalti o Pelé? Pra gente finalizar aqui, vou lá rapidamente os jogos dos paulistas no meio de semana, como se fosse a enquete aqui. Quem tem mais chance de ganhar, já que os paulistas não estão ganhando nada? Bragantino recebe o Fluminense. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético. O Helman tá com coronavírus, então ele vai ficar afastado 10 dias. Quem? O Odair Helman. Ele já hoje não pegou também? O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. Aí o Corinthians recebe o Coritiba. O Santos joga com o Sport, o São Paulo joga com o Bahia. Qual paulista tem mais chance de ganhar? Corinthians. Eu não diria nem chance, obrigação, Corinthians. Bragantino. Mais fácil aí, viu? Olha, é capaz de ter um protesto também da torcida do São Paulo essa semana. Um protesto forte está sendo organizado, segundo algumas fontes nossas aí, lá na frente do CT do clube, viu? Tá bom. Amanhã temos Gazeta Esportiva, às 6 da tarde. Obrigado, Marco Belo.
Obrigado, meu amigo João. Muito obrigado, gente. Muito legal vir aqui, Michele. Muito bom. O Vampeta que atrapalha um pouco. Fica gritando. Valeu. Um abraço, Vamp. Um abraço, Rafa. Até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu.